Paz, família no barco, com nós aqui de novo, navegando mais um episódio de No Barco Podcast. Dá um grito aí, galera, que tá aqui, só pra ver. Tem torcida aqui hoje, meu amigo. Tá pensando que mancada, velho. Tá lotado, a expectativa aqui de mais de 5 mil pessoas e estão tentando conter a multidão aí, tá? Sabe por quê? Porque o convidado que tá aqui hoje, cara, é um veterano da evangelização na internet, meu amigo. Aguarde só, daqui a pouco você vai ver. O cara aí. Não, você já viu, né? Você veio aí na thumb, você chegou aqui, você vê. Mas peraí. Vai com um thumb diferente agora, velho, não sei. Vou fazer as devidas honras. Mas antes de mais nada, eu queria pedir pra você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não custa nada, meu amigo. Você pega o seu dedinho aí, ó, e clica assim em inscrever. A coisa mais feia do mundo. Você chegar aqui, ficar ouvindo nossa conversa e não entrar pra família. Então entra, se inscreve no canal. Se não for lhe pedir demais, também curta o vídeo, que é muito legal. Vamos esperar um minuto, vai, pra pessoa, velho. Pelo menos em consideração o convidado que tá aqui hoje, né? Espera um pouco. Já deu tempo. Ajude, já deu certo agora. Maravilha. Olha só. Eu queria, antes da gente começar, agradecer todas as pessoas que fazem essa parada acontecer. Primeira delas, Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que instala placas fotovoltaicas. Gostou? Falei Exato, certo, muito né? bom. E ele garante que ao instalar essas placas, a sua conta de energia vai ter uma economia de 95%, né? No estado em que nos encontramos no Brasil, economizar 95% na conta de energia é maravilhoso. E o Valci, né, que é o proprietário dessa parada toda aí, se você chama ele, ele vai até em Anápolis, atende o Brasil todo, né? E vai lá e coloca e instala as placas. Então, fala pro seu pároco, se você é membro de uma comunidade, fala assim, que coisa maravilhosa, economizar, vamos botar placas fotovoltaicas aqui e a gente vai economizar, chama o Jacob Solar, porque se você chamar o Jacob Solar, você colabora para que o barco continue navegando, tá bom? Outro parceiro nosso, Araújo Celular. Araújo Celular é uma loja de assistência e aparelhos eletrônicos. Então, tudo que você for comprar, se você tá na região de Guarulhos, prioriza comprar lá na Araújo, porque comprando lá você ajuda o Araújo a nos ajudar. E se for assistência técnica, vai trocar a tela do celular. Se tiver na região de Guarulhos e em torno, o Araújo vai até a sua casa. Faz o serviço a domicílio. Tá na empresa, quebrou o celular, ele vai lá, antes de acabar o expediente, ele te devolve. Então, adquira aí esse Araújo serviço, pode ser chamado de mãe, porque fazer um negócio desse, cara. Ó, é só mãe. E outra parada aqui agora, pera aí, rapidão. Essa é boa, né? Segura aí. Tem um outro parceiro nosso aqui, ó. Isso é top. Peraí, deixa eu botar o negócio aqui certo. Use Marie. É uma marca católica, então se você se converte, até pra se vestir, você tem que mudar de vida. Né? Tem que se vestir mais bonito. Né? Não é pra andar todo mal acabado. E a Use Marie, ela nos ajuda nesse sentido. Então o cara vem aqui, né? Vem nos visitar, vem participar dessa conversa conosco, fala, presenteia o cara, dá lá uma Use Marie pra ele e tá aqui. Então eu queria presentear. Ô, Brasil! Olha lá! Santa Carona, inclusive. Aê, Deixa eu só mandar um. E aí, jovem! Até começar era pra falar. Caraca, eu cheguei ganhando presente, mano. Olha só, eu tô falando que essa vida vai acostumar a gente mal, Toma mano. uma caneca no barco também pra levar. Mentira! Ô, Brasil, venci na vida. Venci muito na vida. Deixa eu te falar, essa aí é mais desejada que a do Jô, viu? Cara, eu vou estrear ela agora, mano. Na moralzinha Então, aqui, ó. vai. Vou nem tomar Top. água nesse copo que vocês deram, não. É bom que já vai contribuir para... Aí, ó. Vamos São ver aqui. migarcantes Só daí. pedir né, pra velho? assistência técnica aqui, gente. Lembrando que o Rodolfo lá da Usmaria acredita no milagre. Ele mandou uma camiseta bem justinha pro K2. Porque sabe que ele vai conseguir. É incentivo. O projeto O veio. pessoal descobriu que eu tava de dieta. Aí eles ficaram dispostos a me tirar dela, né? Porque olha só o que tá vendo aqui aí? na mesa. Com comida. Irmão do céu, olha isso, velho. Não, Usmaria é animal, top. velho. É animal. Caraca, curti muito. Ah, não, fenomenal. Mostra aí, ó. Top, Dá um né? Legal, velho. Que é isso, mano? Chocado. Top demais. Os caras são bons, Grande velho. abraço aí, Rodolfo. Virei. Valeu, dá um Rodolfo. salve de palmas aí, ó. É nóis. Vou pedir minha assistência técnica aqui de novo, continuar aí. Muito eficiente, né? Muita eficiência. K2. Uma honra, satisfação, viu? Ô, irmão? satisfação é minha, mano. De verdade mesmo. Alegria, velho. Ó, tamo junto. Rapaz, hoje a gente percebe que quando Deus nos inspirou a colocar esse barco em alto mar, foi porque ele queria nos abençoar com a presença das pessoas que sentariam nessa mesa. E certamente, né, você vindo aqui hoje, sentando na mesa conosco, é uma confirmação disso. A gente tá muito feliz. Obrigado por ter aceitado de bate-pronto,
né? Carol entrou em contato, falou com a sua esposa, não foi? Foi com ela. Então as mulheres se entendem, maravilhoso. E você tá aqui hoje. Uma alegria imensa pra nós, cara, de coração. Cara, eu que tô super feliz de estar aqui. O pessoal, quando eu vi que vocês começaram, eu falei, gente, ó, surgiu outro podcast católico, ó, agora eu vou engrenar. E aí me chamaram e falei, ai meu Deus do céu, olha só. Aí me deu só lojinha quando você falou que vinha. Miserável. Ô, você vê, mais um podcast católico, né? Mais um, Glória graças a Deus, mano. Eu acho que tem pouco. Eu acho que tem muito pouco ainda, na verdade. Com certeza, tem alguém assistindo agora esse podcast que tava com uma ideia de fazer alguma coisa, só que acha que não vai dar em nada. É desses que eu tenho raiva, sabe? Porque nós estamos sozinhos nessa, porque esses caras não começam, tá ligado? Exatamente. A gente tava com o Guto, semana passada aqui, do Santo Flow, e ele falou assim, cara, eu quero mais, quanto mais coisa tiver na internet católico, vai... Não é, velho? Feliz essa parada aí, quando o povo entrar, ele não vai ter como fugir, ele vai ter que encontrar alguma coisa católica ali, vai ter alguém gritando, Salve Maria! Não quero ouvir isso não. Exato, velho. Isso mesmo. Eu fico pensando assim, imagina só, se cada paróquia se disponibilizasse a fazer um trabalho bem feito na internet, Exatamente. é claro que as paróquias não vão tomar essa iniciativa, isso é coisa de leigo, mas É pra nós mesmo. se cada pessoa tivesse a ideia, fizesse, mano, nós trocava o nome do Brasil pra Terra de Santa Cruz de volta. Isso mesmo. Não é, cara? Era só questão de pau na máquina, entendeu? Criar coragem em fazer, sabe? Eu acho que falta pro povo mais essa Deus e audácia, falta essa audácia Já tá aí o Jesus, incentivo, entendeu? né? Ou, você falou, voltaria a ser a terra de Santa Cruz. O Brasil não é mais um país católico, né? Faz um tempo já, né? Ah, mano. Assim, não é o Brasil, é o mundo, né, mano? O mundo, né? O mundo. Já tava na escritura, né? O mundo jaz no maligno, né, cara? Então, assim, eu vejo que a gente tem muito na cabeça o pensamento de que as coisas vão piorar com o passar do tempo por causa de uma circunstância X, de uma circunstância Y, né? Aconteceu isso na eleição, então agora o Brasil vai piorar. Eu não discordo que vai piorar em vários pontos, mas pra ser bem sincero, cara, a coisa já tá ruim desde quando crucificaram Jesus, entende? Pois é. O catecismo ensina pra gente que o fim do mundo iniciou-se naquele momento, e desde então tudo é apocalipse, né? Então, eu acho que a gente é um povo católico que ainda não tá acostumado a sofrer, não tá acostumado a viver os problemas de fato que os cristãos precisam, sabe? Então, a gente precisa encarar o mundo com esse negócio. O mundo odeia a gente, cara. Odeia. Então, não é uma coisa que vai piorar. Já tava ruim, saca? Então... Eu quero aproveitar essa deixa do sofrimento, mas se tem alguém aqui que não conhece o K2, se tem alguém aqui que não conhece o Santa Carona, eu queria melhor que você se apresentasse, porque ninguém se apresenta melhor você mesmo do que você, né? É a melhor coisa. A melhor coisa é você mesmo se apresentar. Olha, vamos lá. Eu sou o Guilherme, sou do Santa Carona. O Santa Carona é um apostolado digital, uma escola de catequese online que tá aí há 8 anos evangelizando. Rapaz, Ano que vem uns KM rodados, hein, meu amigo? agora em março nós vamos fazer 9 anos já de evangelização. A gente Brabo. começou aqui, era tudo mato ainda na E o pessoal me fala que às vezes eu sou tiozão da internet, né? Porque eu comecei quando não tinha nada. Glória a Deus. E nós temos um podcast também, o Santa Zoeira, que também já tá aí com seus 8 anos de criação, já estamos com 170 episódios. É um pouco diferente, não é com convidados, a gente faz a gente mesmo o rolê ali, é como se fosse uma catequese de Que é 4 ótimo, maluco. Sabe? A zoeira entre amigos. É, uma zoeira bem zoeira mesmo. E hoje, graças a Deus, nós alcançamos cerca de 800 mil pessoas por mês. Meu Nossa, Deus velho, do céu. muita Evangelizadas. Então, assim, é uma graça muito grande, assim, do jeito que Deus vai abrindo portas, vai alcançando mais pessoas. Então, Então, se deu um você- trabalho da minha vida, né? 800 mil? Pessoas alcançadas. Avançado. É. Então, se você tá aqui e não me conhece, eu sou o Everton. Esse aqui é o Elton, tá? É mais fácil, né? A gente se apresentar. Com toda a humildade do mundo. Prazer, viu? O K2 você conhece, certamente. 8 anos, mano. 8 anos. 8 anos e tem mais ou menos uns 3 anos que nós começamos a ficar por conta disso já, né? Então, antes começou com o trabalho pastoral que eu fazia ali no horário que me sobrava e agora já é 100% por conta. já. Foi o quê? 2014? 2014. Foi o ano que a gente se converteu. Sim. A gente tava se convertendo e você já tava aí, cara. Pois é, eu tava Tá começando. entendendo, nessa entendendo o motivo da nossa honra, velho? Ah, Pois que é. isso, mano. É Beleza, verdade, toca pô, aí, é. bicho. É Vai, isso. hein? 8 anos. E eu lembro que eu vi há muito tempo, né? Hoje eu não consigo acompanhar tanto, mas eu acompanhava no tempo das entrevistas no carro. Nossa, então você pegou lá Peguei, atrás mesmo. Não, porque eu me converti, eu queria tudo que tivesse católico na rede, velho. Eu caçava assim, ó. Tivesse nome santo. Olha, se você tivesse se convertido em 2013, você não ia achar nada. Porque basicamente mesmo, todo mundo começou ali na jornada do Rio, sabe? Olha só. Foi quando começaram a evangelizar online. A gente assim. conheceu muito católico que mudou de vida ali, na Sim. jornada, né? Uhum. Não, aquele ali foi um divisor de água no Brasil forte. Você tava lá?
Tava. Inclusive foi lá que surgiu o chamado pro Santa Carona, né? Assim, Deus chama... Eu tava até conversando aqui no off, né? Deus chama muito e às vezes eu não escuto, né? E quando eu escuto errado também. E... É burro. Exatamente, é o símbolo do retardado. É Samuel, né? E aí, cara, na jornada, o tema da jornada era ir de fazer discípulos de todas as nações. A grande E olha comissão. a cabeça, né, mano? Eu lembro que naquele momento eu pensei comigo mesmo, como é que eu faço pra evangelizar alguém lá na Moldávia, lá na Lituânia, sabe? Como é que Meu o Guilherme, aqui no interior do Goiás, vai fazer pra evangelizar o cara lá no Cachepó da Serra? E tava surgindo na internet, assim, com os canais no YouTube, etc, né? Porque tinha PC Siqueira, Felipe Neto, né? Falei, mano, se os caras estão falando do filme que eles estão assistindo no cinema, vai dar pra falar de Jesus também, Pois é. né? Olha só, velho. E aí, em 2014, no ano seguinte, nós começamos e dali pra frente, cara, não parou mais. Então, a jornada foi o divisor pra muita coisa mesmo. Antes disso, você já tinha um apostolado? Mesmo fora da internet? Não, eu era o jovem de paróquia, normal. Eu participava de todas as pastorais possíveis, eu tava envolvido em 1.500 coisas, mas, assim, não especificamente na internet, né? Mas, assim... É uma vocação, né? Então, quando você olha pra trás, você percebe que já existia cheiros do Santa Carona e muita coisa que eu fazia. Olha só. Então, eu sempre era do departamento de comunicação do grupo de jovens. Quando eu participei do setor juventude, eu também era do departamento de comunicação, tirava foto de evento, cuidava de blog. Então, já era uma coisa que estava incrustada ali na alma do Guilherme, entende? Deus já tinha me feito pra isso, sabe? Então, quando eu comecei o Santa Carona, foi só o rio alcançando o mar, entendeu? A coisa seguindo E católico convertido, você sempre foi? Ou teve um ponto chave? Aqui, a partir desse momento, eu me converti. Ah, teve. Até foi dia 13 de dezembro de 2004. Você viu que o negócio foi marcante, porque tem a data. Foi, não me lembro, foi por volta das 8 horas da noite. Olha só. Não me falem onde vocês estavam nesse período, sabe? Mas... eu fiquei meio pesaroso. Uma vez eu fui dar esse testemunho e a pessoa, eu não tinha nem nascido. Eu falei, cala a boca, ninguém te perguntou. Deixa pra lá isso. Eu já tinha nascido já. Ai, graças a Deus. O segredo é Jequiti, meu irmão. Não existe pessoas feias, existe pessoas que não conhecem o produto de Jequiti. É o terceiro jabá aqui do... Pois é. Essa foi de graça, hein, Silvio? A próxima. Mas aí como é que foi? Conta pra nós. Cara, assim, eu era muito novo, né? Então, eu não chego... Você ainda tinha cabelo? Já tinha. Né? Eu lembro, era bem aqui assim, ó. Eu consigo passar a unha aqui onde era. Tinha uma testa menor, né? O cara folgado, né, mano? Tá vendo o cara hoje? É pra aproximar a força, é verdade. Foi assim, cara. Eu tinha 14 anos e naquele período, eu lembro que a minha avó me chamava muito pra ir na igreja e eu achava um saco, porque ela queria ir na missa às 7 horas da manhã, era um negócio muito enjoado. E eu era um catoco, sabe? Eu ia na missa, assim, no domingo de Páscoa, sabe? Então, quando eu achava que era uma data importante, alguma coisa desse jeito. E eu lembro que nesse período, meu pai se converteu ao protestantismo. Então, ele começou a falar muito de Jesus. Interessante. Assim, aquele, sabe, protestantismo pentecostal, fala de Jesus o tempo todo. E eu lembro que na minha cabeça foi muito esquisito, porque o meu pai, ele trabalhava com tuning de carros. Então ele rebaixava carro, colocava Olha neon, só. somzão. Ele fazia o som, era um negócio... Curioso isso. Que pai descolado. Não, meu pai era muito descolado, assim, sabe? Então, assim, eu vi ele falar de Jesus, foi meio esquisito, porque na minha cabeça quem falava de Jesus era as velhas, Sim. tá ligado? olha Não só, era um mano. cara que mexe com... Meu pai dança break até hoje, entendeu? Toca os músicos... Tem que trazer ele aqui, cara. É loucura. E aí eu pensei, poxa, o que aconteceu com meu pai que Jesus é esse, que ele viu, que eu comecei a abrir mais a possibilidade de tentar entender o que estava acontecendo, sabe? Ele me deu um CD de rap evangélico do Pregador Lu. Conheço. E aí ele me deu esse CD, eu cantava rap na época, ganhei um concurso de música, tudo. E eu comecei a ouvir esse rap e fiquei lá, né, ouvindo rap e deixa. Larguei o CD pra lá e esqueci. No fim de 2004, eu passei uma situação muito ruim, assim, na minha vida. Ruim pro menino de 14 anos, gente. Então, assim, era um problema grande pra mim na época, né? Hoje eu olho pra trás e não era tanto assim. Mas eu lembro que eu tava sofrendo muito com aquilo. E aí eu entrei pra dentro do meu quarto, não tava conversando com ninguém em casa, e aí eu liguei o som pra poder ouvir uma música, um 50 Cent, saca? E o CD de rap evangélico tava lá dentro. E quando eu dei play, a música começou a falar comigo, mano. Assim, eu sei que parece coincidência e tal, parece uma coisa meio assim, se você for parar pra ver, nem foi tanta coisa assim. O negócio é que eu não sei explicar muito bem o que aconteceu. Só sei que naquela noite, algo estralou dentro de mim, sabe?
Algo estralou pra... Existe uma verdadeira felicidade que você não tá encontrando ainda. E você ainda tá muito novo, agora é a hora boa pra poder encontrar, sabe? Então eu lembro que eu tive meu encontro pessoal com Jesus ali. Foi à noite, eu tava sozinho no meu quarto, não tinha ninguém pregando pra mim, não tinha um grupo de jovens, não tinha um violãozinho nem nada. Isso é demais, porque prova mesmo que é ação do Espírito, cara. Puramente. Que até mesmo quando você tá no retiro e alguém prega, é o Espírito que tá te causando. Mas quando vê um testemunho desse dentro do quarto, escutando uma música, cara. Pois é, não. Nada corrobora pra Nada, isso, né? velho. Não, tem outra coisa também. Eu já tinha escutado esse CD várias vezes antes, mas por conta do rap, entendeu? Então, assim, o efeito da música foi distinto, Legal. entende? E eu me recordo naquele período que foi até uma coisa que a minha mãe ficou muito preocupada, porque eu lembro que eu comecei a falar muito de Jesus. No outro dia de manhã, eu acordei cedo pra ir na casa de um amigo meu pra falar o que tinha acontecido comigo. Aí eu fiquei 4 horas contando pra ele, ele começou a chorar no negócio. O que você tá contando pra mim? Eu falei, também não sei, não entendendo nada. E aí eu comecei a falar de Jesus pra todo mundo. Tipo, eu entrei no meu quarto e saiu outra pessoa, sabe? Aí a minha mãe ficou muito preocupada. Eu falei assim, Guilherme, você não acha que você tá empolgando muito e tal, assim, né? Minha mãe fez isso na melhor bondade do coração, tá, gente? Não foi uma coisa de maldade, não. E ela tinha razão, porque eu já tinha empolgado com basquete, eu já tinha empolgado com rap, eu sempre empolguei muito com as coisas e depois eu largava, Mais sabe? uma euforia, né? Como um bom sanguíneo, eu sempre empolgo e esqueço depois, né? E aí eu pensei, vai ser mais uma euforia. E eu pensei comigo, pode ser que seja verdade mesmo. Vamos deixar pra ver como é que passa. Pois é, passou 18 anos, não passou, entendeu? Então deu pra perceber que foi algo fixo porque foi Deus que quis. Daí sabe? você falou da sua mãe aí, que ela te deu uns conselhos. Então ela frequentava alguma igreja? Porque você falou que seu pai era protestante. Não, ela começou a frequentar depois de mim. Olha. Assim, frequentemente. Porque eu morava com ela, então nós tínhamos praticamente a mesma fé, entende? A gente tinha o Sim. mesmo... Basicamente, quem ia muito na igreja era minha avó, sabe? Ah, E então aí você pendeu mais pro lado da sua avó do que do seu pai, no caso. não é que a gente era ateu, mas é porque a família não dava muita atenção, né? Na verdade, não foi nem por conta da minha avó que eu não fui evangélico. Eu não sei te responder, pra falar a verdade. Porque assim, eu tinha certeza. Quando eu tive meu encontro pessoal, eu pensei, cara, eu vou procurar uma igreja evangélica, porque meu pai já tinha me levado num culto, e lá eles tinham guitarra e tal, não sei o quê. Eu botei na minha cabeça, eu vou ser evangélico. Só que alguma coisa aconteceu nesse período de 3 meses, entre dezembro e março, sabe? Que parece que, na minha memória, eu pisco, eu tô dentro de um grupo de jovens na minha paróquia. Olha só. Foi no mesmo período que alguns amigos começaram a frequentar esse grupo de jovens e me chamaram, assim, por uma coincidência do destino, sabe? E eu vejo muito como Nossa Senhora me pegando. Vem cá, meu filho, vem cá, calma, sabe? Eu nasci num dia, numa festa litúrgica mariana. Então, eu acho que eu sou dela mesmo, sabe? Então, foi a primeira oportunidade, ela, opa, vem cá! E é interessante que ele falou que não era muito atrativo ao início, né? Com a sua avó, ir pra missa de manhã, Hoje com a vem, tiazinha né? e o grupo ali, eu acho que foi... Não, eu paguei a língua demais. Eu lembro que eu ia pra missa, aí toda vez no fim da missa tinha um jovem que ia lá dar o aviso. Convidamos os jovens pro grupo de jovens Cojofra, olha o nome do grupo, Cojofra. Putz, que massa o nome do grupo, né? Dá Paia, vontade de né? morrer. Aí, Que cafona, né? Não, Cojofra, parece um trem de, sei lá, não sei nem descrever o que é. Aí minha avó, por que você não vai lá? Tá vendo? O grupo de jovens, não sei o quê. Eu falei, avó, tá bom. E aí tinha um menino que tocava bateria na missa. Não que possa fazer isso, mas ele tocava. Mas ele fazia, né? E aí minha avó virou e falou assim, você podia também aprender a tocar, pra você tocar bonito que nem esse menino aí, ó. Você podia tocar na missa. Vixe. Falava desse jeito pra mim. E eu falava, tá bom, vó. Beleza. Entrei na igreja. Que grupo que eu participei? Do Jofra. Da Cojofra. Cojofra. Eu toco instrumento? Toco. Qual? Batera. Bateria. Minha avó, ela fez eu pagar a língua em tudo que ela falava pra eu fazer, que eu falava, avó, tá bom, eu faço exatamente, eu sou o menino que a minha avó desejava, entendeu? Então acabou que... Ela deve ter vibrado quando viu isso, né? Exatamente. Na bateria. Não, eu sempre tive o ranço das dancinhas, né? Das dancinhas. Aí quando eu me converti, me colocaram pra coordenar um grupo, quem tinha que puxar as dancinhas aí? É desse jeito sempre, mano. Só tem uma coisa que eu não aceito na igreja ainda, né, cara? Não entra, é flash mob. Se chamar flash mob, eu não vou. Eu não gosto. Eu vou dar uma preguiça desse negócio. Eu ainda não aceitei ainda no meu coração. Mas tá bom. Ô, K2, e lá no quarto, na hora que você escutou essa música, o que aconteceu especificamente? Foi uma frase da música que gerou um convencimento interior a respeito de alguma dúvida? Ou você escutou a voz de Deus de alguma forma no seu coração, ou audível até? Viu uma luz? Não foi uma experiência mística, sabe? A música simplesmente conseguiu fazer com que entrasse no meu coração o conhecimento do amor de Deus. Eu entendi que eu era amado, simplesmente. E essa é a conversão, você entender que você é Exato. amado, sabe?
Então, quando caiu no meu coração, eu lembro que foi um momento onde, sei lá, eu não sei descrever, cara. É como se fosse uma... é como se fosse, sei lá, não sei descrever. Não sei descrever, realmente, Normal. eu não sei descrever. Realmente foi um momento assim onde eu realmente descobri que existia um Deus que prestava atenção em mim o tempo todo, sabe? E ele tava olhando pra mim naquele momento, de maneira efetiva, sabe? E eu não me esqueço desse dia porque foi uma certeza. Eu não ouvi uma voz, eu não vi ninguém. Eu tive essa certeza, sabe? Que depois se mostrou que não era uma empolgação. Porque essa certeza permanece, sabe? Ela permanece depois de 18 anos. Então, foi realmente um momento assim... Eu tô te perguntando isso porque muito jovem às vezes vem me perguntar. A gente conta a nossa experiência e tal de com Deus mesmo, né? Que mudou a nossa vida. E as pessoas vêm esperando como se fosse a mesma coisa. Vai acontecer comigo? Às vezes o cara tá caminhando já há um tempo. Tem até uma vida, né, exemplar, mas tá esperando nesse momento, como se tivesse que acontecer Alguma coisa uma intervenção. Não. Essas conversões, assim, que a gente vê o testemunho, a pessoa muda e não sei o quê. Eu até costumo dizer que elas são as piores conversões que tem. Porque eu já vi muita gente converter assim e passar 3 meses não aparecer na igreja mais, Pois entende? né? Então eu acho que a melhor forma que a pessoa tem de viver a igreja é entrando aos poucos. É aquela pessoa que você pergunta pra ela, quando foi que você se tornou católica? Não sei. Desde quando eu me entendo por gente, minha mãe me leva na missa. Esses costumam ter a fé mais sólida, tá fluido. ligado? Legal. Então eu conto a minha história, mas não para que as pessoas tenham o desejo que aconteça com elas. Porque eu não acho que o jeito que eu me converti seja a melhor forma, entende? Foi a melhor forma pra mim, foi o jeito que Deus me trouxe, mas, assim, eu sou mais a favor da ideia do todo dia ali, sabe? Um pouquinho de cada dia, um grãozinho de cada dia, que isso gera uma fé. É a fé de Santa Terezinha, Porque tá ligado? até mesmo você que tem essa experiência, você vai ter que depois passar por esse processo de dia a dia, tá nesse processo, Exato, né? exato. E aí você adquirir isso é que é o Sim. complicado, né? Exato. Então você pode se converter como São Paulo ou como Santa Terezinha. Legal. Se eu pudesse ter escolhido, eu teria escolhido como Santa Terezinha, sem sombra de dúvidas, saca? No Legal, dia a dia, top. né? As coisas pequenas ali do Exato. batente. É a fé que não se abala, sabe? Eu vou dar um outro exemplo. Tem 2 formas de você crescer na fé, como a Britney Spears ou como a AC/DC, entendeu? A Britney Spears, ela faz um prau num dia e no outro dia ninguém lembra dela. O AC/DC, velho, ele tem menos fãs, mas é sempre aqueles caras fiéis, entendeu? Mantém. Então, que a sua fé cresça que nem o AC/DC, entendeu? Não como a Britney Spears. Que demais. Ó, e pelo apostolado hoje que você exerce nas redes sociais, a gente percebe que então teve que ter uma baita evolução intelectual. Teve que conhecer a fé. Teve. Hoje você consegue, diferente daquele menino lá, você fez a experiência e naturalmente você foi caminhando, Nossa Senhora contribuiu para que você fosse para a Igreja Católica. Mas hoje, se fosse para você falar assim, por que eu sou católico e não sou protestante? Em termos intelectuais mesmo, como é que você colocaria isso para mim? Ah, por que eu não sou protestante? Porque você é católico e não protestante. Ah, sim. Olha, a fé, ela precisa ser completa. E a fé, para ser completa, ela precisa passar por vários estágios. Então, primeiro eu tenho que acreditar em Deus. Depois eu preciso acreditar que Deus fala comigo e naquilo que ele fala, certo? E por último, eu preciso entender que ele fala através de uma igreja. E falar através de uma igreja significa que ela vai ter uma tradição. Existem 4 etapas para a gente poder crer, certo? Se você tem uma fé incompleta, você vai acabar tendo a fé de um protestante. Ah, Deus fala comigo só no meu coração e isso já basta. Não foi assim que ele quis. E na própria escritura você percebe isso. Deus quis que nós tivéssemos um gabarito para nossa fé, que são os apóstolos. Então, eu acho que o primeiro passo para a pessoa entender por que ela é católica e por que ela não é protestante é passar por uma crença na Igreja Católica. Eu vou tentar explicar isso Você falando melhor. da instituição. Ou não, necessariamente. Não, porque a igreja não é uma instituição, Certo. sabe? A igreja ela é mais profunda do que isso. Eu vou tentar ver se eu me faço entender melhor. Vai lá fazer o papel do advogado do diabo agora. Não, pode fazer. Uma rocha, É porque ele já citou ali a tradição, né? É. Então a gente já vê que tem A fé protestante ela precisa passar por uma descrença na igreja católica. Porque se nós analisarmos o jeito com que Cristo funda a sua igreja, não tem como ser diferente da maneira como o católico vive. Vou te dar exemplos. Na própria escritura, quando Jesus conversa com os apóstolos, ele fala, e vós, quem dizeis que sou? Os apóstolos respondem, falam, tu és o filho do Deus vivo.
Só que quando ele fala e vós, ele falou no plural. A voz que vem de lá, vem no singular. É a voz de Pedro. Então todas as vezes que os apóstolos falam, é o Papa que responde. Porque quando os apóstolos falam em uníssono, quando eles falam em uma só voz, a voz de quem escuta é a voz do Papa. Entende? Maravilha. Então a construção da própria estrutura da fé, entende? Ela se dá através de uma via apostólica e de uma sucessão fixa. Acreditar que não foi assim é acreditar que as portas do inferno prevaleceram. Então, se essa sucessão apostólica se corrompeu com o tempo, que é a visão protestante, né, de que Jesus fundou uma igreja, essa igreja se corrompeu por um tempo e depois apareceu essa coisa chamada Igreja Católica, é acreditar que a porta do inferno prevaleceu. E aí, meu querido, se a porta do inferno prevaleceu, eu não vou virar protestante, eu vou virar ateu. Porque significa que Jesus mentiu. Se Jesus mentiu, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, meu irmão. Tchau e benção, entendeu? Então, assim, passar por uma fé na igreja é o primeiro passo. Por isso que eu costumo dizer muito no Santa Carona que eu fico muito preocupado com os católicos que não têm um profundo amor pelo Romano Pontífice. Porque eles são os principais candidatos a se tornarem protestantes. Porque se você não entende que a igreja tem um pontífice, que tem um papa, que é o sucessor deste apóstolo, que respondia pelos apóstolos antigamente, o primeiro... Eu já quebrei uma base do tripé das devoções brancas. Aí dali pra eu dar tchau pra Nossa Senhora e pra Jesus Cristo é fácil, saca? Então, o que é um protestante não é uma pessoa que foi tirando ali as bases da fé católica, né? Então é uma coisa que a gente reforça muito no Santa Carona. Amem muito o Papa, porque é ele que vai permanecer, é o elo de unidade. Aí o catecismo fala que o Papa ele é o símbolo da unidade católica. Entende? Então, assim, se eu creio em Cristo, eu preciso crer no Cristo Totus. Eu preciso crer no Cristo Cabeça e no Cristo Corpo. Eu preciso crer no Cristo Corpo como Cristo mandou que eu creia, certo? Então não é uma questão de onde eu tenho mais afinidade ou do que eu gosto mais. Eu preciso ler o Evangelho com a maior sinceridade possível. E aí, analisando de maneira sincera, a gente não consegue chegar em outra conclusão. Entende? É interessante você falando sobre isso, né? Da crença ali no Santo Padre. Tem aquela devoção a ele. Só que tem algumas pessoas que são católicas, elas se afirmam católicas mais que as católicas e elas não reconhecem o Papa como tal. E ela fala assim, mas eu não vou sair da igreja, porque o errado tá ele. É como se ele deixasse de ser, mas eu continuo sendo naquilo que Jesus falou. Porque pra você também... Eu tô certo, quem tá errado é o Papa. Isso não parece também meio que uma abertura já pra ter outra cisão? É porque, como assim, Lutero, ele também começou a pensar alguma coisa, aquele cara, não. Daí tem a cisão. Daí esse não, eles querem ficar com a verdade pra eles e falam assim, não, o Papa... E é importante pontuar, ainda que tenha alguma coisa meio incongruente na postura do Sumo Pontífice. Irmão, Que pode ser que exista. Pensa os filhos de Noé. Os filhos de Noé viram Noé bêbado e nu em cima de uma mesa. Uns foram cobrir o pai, outros riram dele. Quem que você quer ser? Então imagina que o Papa de fato seja ruim, certo? Qual filho de Noé você quer ser? Entende? Então, assim, até eu acho que diante de circunstâncias onde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu acho que o Papa Francisco cometeu algumas falhas com relação à comunicação dele. Então, às vezes ele deu uma entrevista disso que soa um pouco ambíguo. Em nenhum momento ele comete uma heresia. Ele sempre tá dentro daquilo que a igreja manda. E dá pra entender isso. Eu acho que é um pouco de má fé das pessoas. E má fé também da imprensa, né? Às vezes. Mas ele não tem ali aquela retidão nas palavras como tinha Bento XVI. E até sacanagem comparar os dois. Eles são papas diferentes. Sim. Né? Ainda assim, cara, é o Papa. É o seu pai na fé. Entende? Então, mesmo que fosse o caso, não acho que seja, mas mesmo que fosse o caso, qual filho de Noé você quer ser? Você quer o que ri do pai? Então vai lá e recolha Fica aí a pergunta, as maldições, entendeu? Mas eu não quero ser, entende? Eu quero ser o cara que olha pro pai e cobra a nudez dele, Que demais, entende? mano. Então a escritura ela nos dá já os passos pra gente entender como é que a gente tem que viver a nossa fé. E diga-se de passagem, Jesus deu profecias específicas pro Papa, saca? Eu acho que nós devemos um amor específico pra ele também. Nós não podemos amar o Papa como nós amamos nossos bispos ou como nós amamos nossos padres. O Papa é diferente. Sempre foi diferente, tá ligado? Ele não é mais um membro do clero. Ele é o Romano Pontífice. Então nós precisamos ter um amor especial por ele.
que é assim que a igreja deseja. Do mesmo jeito que as 3 devoções brancas são assim. Se você for analisar, quais são as 3 devoções brancas? A Eucaristia, Santa Virgem e o Romano Pontífice. Se você for analisar, Jesus Cristo ele tem algo que é só para ele, que é a adoração. Uhum. Nós só adoramos a Jesus Cristo. Então é exclusivo para ele. É uma relação de fé que nós só temos com ele. A Virgem Santíssima também tem, que é a hiperdulia. É a devoção obrigatória dos fiéis católicos. Então, ninguém é obrigado a ser devoto de Santa Terezinha, mas todo mundo é obrigado a ser devoto da Virgem Maria. E é uma obrigação mesmo do fiel, que a gente chama de hiperdulia. Ou seja, existe uma devoção específica para ela também. Por que com o Papa seria diferente se ele tá na mesma... Então, o amor que nós e a obediência nós devemos ao Papa não é igual a gente tem para os outros membros do clero. É específica, saca? E se a gente não aprende a exercitar isso, a gente não tá sendo um bom católico, sabe? E esse trabalho de fé é um trabalho de fé. Muitas vezes o pessoal vira e fala assim, Guilherme, teve o sino do tal e vai ter o sino da Amazônia, o sino do... vai vir como... Irmão, ou eu acredito que as portas do inferno não vão prevalecer, ou eu fecho as portas e saio da igreja. Não tem como eu acreditar pela metade. Não tem como eu acreditar que, Cristo cuida da sua igreja, mas pode ser que aconteça algo de ruim, hein? Então você não tá confiando mesmo. Pois é. Sabe? É a mesma coisa de você ter sei lá, mas você tem um segurança na sua casa, mas você dorme, você fica sem dormir porque você não confia que ele vai proteger a casa. Então você não confia nesse cara, sabe? Então você não pode virar pra Jesus Cristo e falar assim, Jesus, eu confio em vós. Não pode. Exatamente. Ou você confia, meu irmão, ou então não tem meia confiança, sabe? Então, é mais ou menos por aí. Muito bom. É um bom caminho. E você falando do Papa, né, especificamente, agora a gente passou por esse episódio do falecimento do Bento XVI. Ah, sim. Eu queria saber o que significa pra você. Mas vamos começar um pouquinho antes. Tanto a renúncia, né, quanto agora o falecimento e o que pode vir a acontecer. Não é isso mesmo, ele faleceu. Né? Como é que você entende? Cara, Bento XVI, ele teve uma... Olha, todas as vezes que eu falo do Papa, seja numa aula, seja... Tudo começou com o Bento XVI, basicamente. Eu entrei na igreja e um mês depois, João Paulo II morreu. Então, basicamente, o amor que eu tive pelo Romano Pontífice foi com ele, sabe? E eu tive momentos com ele, com o Bento XVI. Eu nunca tive, assim, sentado numa mesa com ele. Mas eu já estive no mesmo lugar que ele, na jornada de Madrid. Que demais. E eu vivi momentos com ele naquela jornada que foram inesquecíveis pra mim. Eu me lembro uma vez que nós fomos pra adoração da Jornada Mundial e era num aeroporto. Era um aeroporto militar chamado Quatro Vientos em Madrid. Tinham 2,5 milhões de jovens e havia um calor infernal. Às vezes a gente esquece que a Espanha tá do lado do deserto do Saara. E foi nesse período que eu descobri isso, porque e é verdade mesmo, o calor do deserto do Saara sobe pra Espanha. Então lá pega 40 graus de boa, fácil. Mas nem traumatizou, que ele tá de blusa, né? tá de boa, tá suavão. Tá com saudade. E eu lembro que eram umas 2 da tarde assim, tava mais ou menos uns 40 e tanto, sabe? E no intervalo assim de 1 hora, sabe? Veio uma nuvem preta, cara. Fechou o local. E a temperatura caiu para uns 19. Vixe, tipo a galera lá no deserto lá. Isso, foi uma assistido por eu lembro de ver ambulância saindo com o pessoal da Noruega, assim, o pessoal lá da Escandinávia, tudo com insolação, sabe? Galera, loucura, o pessoal passando de carro de bombeiro jogando água na galera. Foi um negócio surreal. Quando começou o momento, o Papa chegou, entrou, ficou lá, e aí começou a chuva a cair. E começou a cair forte. Eu falei, velho, vai dar B.O. Parêntese. A gente já fez um evento em Anápolis, chamado Jornada Diocesana. E a gente montou um palco, e o palco caiu. Meu Deus do céu. Só que tem uma coisa pior. Quando o palco caiu, o bispo estava em cima do palco. Que é pior. O palco caiu em cima do bispo. Mas pode ficar tranquilo, ele não morreu. Então, tá bem. Hoje é cômico, na época não foi. Né? Na época ele quebrou as costelas, foi um negócio complicado. Foi um acidente grave, sabe? É uma história boa pra contar hoje, né? Ele vai contar. Aí quando voltou, quando eu tava lá em Madrid, começou a chuva, me veio aquilo na cabeça, aquele medo, aquela coisa. Eu falei, velho, eu vou embora daqui. E a chuva começou a ficar muito forte, mas muito forte mesmo. A gente chama Tempestade de Quatro Ventos. Você consegue ver no YouTube. Tem cenas desse momento. E aí eu falei, cara, eu vou embora.
Eu peguei a mochilinha, arrumei minhas coisas, coloquei na mochila, virei de costas. E no que eu comecei aí, cara, foram as raras vezes que eu ouvi uma voz, saca? Raríssimas vezes que isso aconteceu. Nesse dia eu ouvi. Ele falou assim, fica mais 5 minutos. Olha Ah. só. E aí eu virei de novo pro palco e eu falei pra Deus. Eu falei, Deus, eu fico enquanto o Papa ficar. Se o Olha Papa for só. embora, eu vou. Olha. Esse é meu trato. E eu me recordo que eu olhava pro palco, o Bento XVI estava lá encharcado, a chuva caindo nele. Tinha uns coroinhas segurando uns guarda-chuvinha meio mequetrefe em volta dele. Cabra Assim. macho, né, velho? Não, é. E aí chegava um cardeal nele, falava com ele. Guarda-chuvinha simbólico, né? É, simbólico mesmo. Chegava um cardeal nele, ele com a cabeça. Aí chegou uma segunda vez, ele com a cabeça. Terceira vez, com a cabeça. Deixar meu si aqui, mano? Aí eu falei, não vou... Se ele for embora, eu vou. Uhum. Se o Papa for embora, eu vou. Se ele sair, eu saio. E aí, o Papa não saiu, de repente ele se levanta e sai do palco. Uhum. Eu falei, não, agora eu vou. E de novo, fica mais 5 minutinhos. E aí eu lembro que foi de fato muito rápido. Ele saiu do palco e ele volta todo paramentado com uma bácula maravilhosa, sabe? Irmão, eu não sei descrever. As pessoas que estavam lá já viram dando esse testemunho, já confirmaram que se quem estiver assistindo aqui, tava lá no dia, manda nos comentários, mano. Porque, velho. Pra confirmar. São 2,5 milhões de testemunhas. Ele subiu no palco e ele encosta o báculo no palco. Maluco. Irmão, é como fechar um chuveiro. Que loucura, velho. Uau. Ele fez assim, ó. A chuva. É Pedro, É maluco. demais, velho. Quando a chuva para, os jovens ficam em silêncio por uns 2 segundos e de repente, velho, a galera. Esta é a juventude. O homem parou a chuva com a mão, velho. Olha só, velho. E aí ele vai, se ajoelha, sobe um ostensório debaixo do palco maravilhoso e ele fala, Senhor, hoje, na tua presença, eu queria consagrar todos esses jovens a teu sagrado Aleluia, coração. mano. Então todos os jovens são consagrados ao Sagrado Coração de Jesus. Eu tava lá nesse dia, saca? E não Que foi demais. embora, velho. E ele não foi embora, eu Eu não vou fui ter- embora. é E isso aí. assim, daquele dia eu tive um segundo encontro pessoal com Jesus. São 2 encontros que eu tive na minha vida. Um Uhum. dia 3 de dezembro, o outro foi nesse dia. A saca? segunda conversão, né? No outro dia de manhã, tô lá no alojamento, quero pegar uma foto disso, né? Porque saiu no jornal, Tempestade em 4 Ventos, o Papa correu risco, quase um telão caiu atrás dele, foi um negócio surreal. Quando eu peguei o negócio, fui ler a notícia. Tô lá lendo a notícia e entrevistaram o cardeal. E aí, na hora que perguntaram pra ele o que eles estavam tentando fazer, ele falava, não, todas as vezes eu ia lá pra convencer o Papa a sair, porque ele já era um idoso e ele tava tomando chuva, era perigoso pra saúde dele. E todas as vezes que eu falava com ele, ele virava pra mim e dizia, se os jovens ficam, eu fico. Olha só, que legal. Saca? Irmão, no outro dia de manhã, quando teve a missa, eu lembro que o Papa passou por mim, sabe, num carro, e naquele momento eu tive uma Deus falou comigo de novo, velho. Ele falou assim, Guilherme, você nunca vai saber quem é esse cara. Você vai morrer sem saber. E foi naquele dia que eu fui entender quem é um papa de verdade. A gente nunca vai saber o que é um papa. A gente tá falando do chefe da igreja, não só militante, mas também a padecente e a triunfante. Meu Deus. Sabe? Padre Pio agora no céu tem um papa e o nome dele é Francisco, entendeu? Que top, né, velho? Isso eu nunca tinha pensado, mano. Saca? É forte demais, né? Se você chegar em Santa Terezinha agora no É a céu mesma igreja, né, e velho? perguntar quem é seu papa, ela vai falar, é Francisco. Muito forte, velho. Meu Então, Deus do céu. a gente não sabe quem é um papa, tá ligado? Então, Bento XVI é esse cara pra mim. Entende? Então, assim, eu aprendi a amar o papa com ele. A morte dele, pra mim, foi a morte de um parente lá de casa, entende? Foi um negócio muito doloroso. Pesado, né? Mas... o homem tá no céu, mano. É isso mesmo. Ele exalou muita santidade, sabe? Então, assim, eu tenho essa esperança e agora fazer meu trabalho, né? Porque ele foi embora e eu continuei aqui na chuva. É. Agora é fazer minha parte pra poder chegar lá também, entendeu? Mas ele tem esse lado especial, assim, na minha Que vida. da hora, maravilha, velho. Que da hora mesmo, né, velho? Impactante, mano. Você é louco. Eu acho que isso aí é melhor que qualquer explicação do Papa. É. Foi a melhor Sobre quem é o explicação do Papa que eu vi Sério. até hoje. Muito bom. E, inclusive, se de repente, porventura, você escolhe por se desvincular da Igreja Católica, em dado momento você vai precisar ter um outro líder. Seja onde for que você for chegar.
você vai precisar de submeter alguém. Não tem pra onde correr. Não tem como, não tem como. Nem que, assim, até o ateu, cara, ele é um cara que tem uma profunda fé em si próprio, entendeu? Tem que ter, né? Então, não tem jeito, não tem jeito. E é assim, faz parte da maturidade na fé, né? Você aprender a se submeter às vontades que Deus quer, entende? Eu acho que o Papa tinha que ser outro. Então tá beleza, cara, manda o currículo lá pro cargo de Espírito Santo. Eu acho que o Espírito Santo tinha que ser eu, e eu escolho os papas da próxima vez, e aí depois vocês tomam decisões melhores que ele, entende? Tá aí um negócio que ninguém pode trilhar pra carreira, né? Exato. Você é padre, ser bispo e uma hora eu chego lá no Eu tenho um papado. amigo que o pessoal vira e fala assim, eu sou diácono, eu tenho Espírito Santo. Nada a ver, mano. Eu sou padre, eu tenho Espírito Santo. Nada a ver, irmão. Eu sou bispo, eu tenho Espírito Santo. Nada a ver. Eu sou cardeal, eu tenho Espírito Santo. Nada a ver. Eu sou papa. Não, ali eu não mexo não, ali eu tenho Espírito Santo mesmo, saca? Confio, acredito. Que da hora, mano. Ô K2, e assim, quem acompanha o seu trabalho na internet, a gente vê que é um trabalho categoricamente catequético, Isso. né? Então tá ali pra responder questões relacionadas à fé, Exatamente. à doutrina da igreja, né? Poderia dizer que é sistemático mesmo. É um negócio O bem... apostolado que a gente vê lá. Você vai estar agora no Catequistas Brasil, Isso. né? Esteve, melhor dizendo, né? Esteve. Esteve, né? E o assunto que você vai tratar lá é o tripé. Exatamente. Eu vou falar de tradição, magistério e sagrada escritura. Uhum. E aí, no domingo, eu tenho uma palestra que vai ser meio que duas palestras, né? Vai ser uma metade e outra metade. Uma metade eu dou, outra metade o Alan dá, que é sobre a missa. Então, eu vou falar da liturgia da palavra e o Alan vai falar da liturgia eucarística. Interessante, hein? É isso mesmo, né? É, né? É isso mesmo. Então, não tô viajando na maionese, não. Então... o Nato também vai falar, a Angélica também vai, mas é um negócio que a gente tá de dupla nessa palestra aí de 2 horas Tá aí. junto aí. Legal. E o que é, então, pra quem não tava lá no Catequistas Brasil? Eita caramba, vamos lá, gente. Você vai falar, não, você falou. Você falou. Que eu falei lá, né? Tradição, magistério e sagrada escritura é o que nós chamamos de tripé da doutrina. Mas, assim, isso aí é uma coisa que tá enraizada na cabeça das pessoas, mas que, na verdade, não é muito bem assim que funciona. Na verdade, nós temos só 2 pés, não 3. Você tá tirando um, né? Não tô tirando um, eu vou explicar. Deixa eu ver se é o que eu tava pensando, nós vinha conversando no caminho, né? Primeira coisa, nós temos a tradição. A tradição, ela vem de traditio, é aquilo que é passado adiante. Então, o que acontece? Os primeiros fiéis, eles têm um contato com... Os primeiros apóstolos têm um contato com Cristo. Então, eles veem o próprio mistério. Jesus não tem fé, porque Jesus é o próprio Deus. Então, não é que ele crê nele mesmo. Ele sabe, ele se entende, ele se sabe. Então, Jesus não tem fé. Quem tem fé em Cristo são os apóstolos. Eles foram os primeiros a ter fé. Então, eles creram por primeiro. Nós cremos naquilo que eles creram. Então, nós não cremos na fé de Jesus, nós cremos na fé dos apóstolos. E quando os apóstolos entram em divergência, existe um que vai pacificar. É Pedro. Então, os apóstolos creem na fé de Pedro. Então, por exemplo, quando Jesus vai falar, e vós quem dizeis que eu sou? É Pedro que fala, tu és o filho do homem. Porque ele é o primeiro a proclamar que Jesus era Deus. Sim. Antes disso, os judeus acreditavam que Jesus ia ser um super profeta, saca? Então, ele é o primeiro a crer. Depois que ele crê, ele passa aquilo que ele crê para outros fiéis que não tiveram contato com Jesus, como por exemplo São Lucas. São Lucas não conheceu Jesus. Então, ele ouve dos apóstolos, no caso de São Paulo. Então, essa tradição é passada, essa fé é passada para ele. Essa fé que é passada de um para outro, a gente chama de traditio, tradição. E ela vai se estendendo ao longo da história. Certo? Então, a primeira coisa é a tradição. Maravilha. Então, pra galera conseguir entender bem, que geralmente a gente fala tradição, a gente liga aquilo que é a tradição civilmente falando, lá no... Uma coisa tradicional. na minha Eles terra faziam isso, então a gente tinha foi essa fazendo festa, e tal. esses costumes, então não é disso que a gente tá falando quando a gente fala tradição da igreja. Não. E assim, essa tradição ela é passada de 2 formas, né? Ela é passada através dos pais em primeiro, porque são os primeiros catequistas. Ótimo. Então, os pais têm esse papel, embora eles se esqueçam disso hoje no mundo moderno, mas é o papel dos pais. Então, quando ele senta para rezar com o filho, para ensinar as principais orações da fé católica, quando eles vão falar de Jesus e de Nossa Senhora, eles estão fazendo esse papel que os apóstolos tiveram de passar a fé para frente. Mas existe um grupo de pessoas que tem a obrigação de fazer isso. É a função deles sobre a terra, né? Que é o Papa e o Colégio dos Bispos. Então, eles têm essa função de ensinar essa tradição de maneira sistemática. É o que a gente chama de magistério.
Então o magistério é o ato de ensinar da igreja, faz parte do munus profético da igreja, certo? Aí tem um detalhe. Essa tradição ela é passada oralmente, de pessoa para pessoa. Em algum momento da fé, passou-se pela cabeça dos apóstolos, vamos escrever essa doutrina. E quando eles escrevem essa tradição, nasce a Sagrada Escritura. Então por que eu falei que não existe um tripé, que na verdade existe 2 pés? É porque a Sagrada Escritura é a tradição escrita. Então na verdade a gente tem magistério e tradição. A Sagrada Escritura é tradição, entende? Só que ela é sistematizada. É claro que a gente separa porque de tudo da tradição, a Sagrada Escritura vai ter uma prioridade, né? Não é só ela, porque se fosse só ela, a gente acreditaria na sola escritura. E a gente não é assim. Mas ela tem uma prioridade. Então a gente costuma colocar ela separadinha. Mas na verdade ela é tradição também. Mas isso aí já serviria para eles entender que a tradição é importante também, né? Não, a tradição ela é extremamente importante. E aí vale lembrar, né? Os protestantes, aquilo que eles acreditam de Jesus, eles receberam da Igreja Católica. Exato. Saca? Então aquela pequena parte que eles pegaram da fé, eles pegaram da gente, entende? Por tradição, de certa forma. Exato. Por isso que a igreja vai dizer que eles são... Quando um protestante se converte à fé católica, e ele, por acaso, vai ser batizado, ou às vezes nem precisa ser, né? Nós dizemos que, na verdade, não é que ele se converteu, mas ele alcançou a plenitude da fé. Porque ele já tinha a fé dos apóstolos, só que pela metade. Entendeu? É diferente de um muçulmano, por exemplo. É diferente de um ateu. O ateu, ele se converte de fato, porque ele vem do paganismo. O protestante, não. Ele só alcança a plenitude, porque ele tinha fé só que pela metade. Legal. Saca? E a gente também tem que levar em consideração uma coisa, né? A gente fala, eles têm como um dos principais pilares a sola escrituras, né? Só que a gente deve considerar o fato de que o primeiro livro da Bíblia, o primeiro evangelho, né? Vamos pegar o Novo Testamento. Quando foi escrito, Jesus já tinha um tempinho que tinha ascendido aos céus, né? Acho que o Evangelho segundo São Marcos foi o primeiro evangelho, se não me engano. Cronologicamente eu não vou saber de cabeça. Tem, né? Se alguém aí puder me ajudar aí, de cabeça aqui, eu não vou lembrar qual foi o primeiro a ser escrito. Mas pelo que eu me lembro, já tinha passado 60 anos. Sim, já tinha um tempo já. E se você for parar pra pensar... E o que se pregava, assim, não tinha um livro escrito Evangelho segundo São Marcos ou Mateus? Exato, agora vamos parar pra pensar. Se a fé, ela é só a escritura, só vale o que tá na Bíblia... Pô, mas e a igreja que existia antes da Bíblia ser formada? Não teve santos nessa época? Não teve quem vivesse a fé? Como é que eram esses católicos? Como é que eram esses cristãos? Então quer dizer que a igreja só passou a existir a partir do momento que a escritura foi definida? Sabe? E outro detalhe. A Bíblia não tem uma autoridade em si mesma. Nossa, agora pronto, chocado. Nossa! Aí é madeira nas costas. Meu Deus! Já põe o Guilherme na fogueira! Não, mas ela não tem. Porque se você for parar pra pensar, a Sagrada Escritura ela tem uma série de livros, numa determinada sequência. Quem foi que disse pra gente que essa é a palavra de Deus? Quem foi que falou pra você que essa sequência de livros é de fato a palavra de Deus e não outra? Ou seja, existe uma autoridade externa à Sagrada Escritura que confere pra Sagrada Escritura a autoridade que ela tem. Sim. Porque... se não é acreditar que a Bíblia caiu do céu de zíper, que o cara fala muito, né? Então, assim, de onde que veio essa autoridade? Da Igreja Católica, gente. Então, assim, a Igreja Católica, ela é, sim, superior à Escritura. Por isso que ela não é uma instituição. Maravilha, velho. Por isso que ela vai além, entende? Ela vai além. O catecismo, ele tem uma frase que é muito mais chocante, muito mais, sabe? Então, e eu não tenho medo de falar porque Jesus Cristo falou coisa muito pior, então... Aí, o mundo foi criado para que nós pudéssemos nos reunir com Jesus Cristo. Olha a sequência. O mundo foi criado para que nós pudéssemos nos encontrar com Jesus Cristo. A igreja é a reunião dos filhos de Deus em torno do Filho do Homem. Meu Deus. Então, peraí. Se nós fomos feitos... Se o mundo foi feito para que nós nos reunamos com Cristo, e a igreja é a reunião, logo, o mundo foi criado para a Igreja Católica. Meu Deus. Essa frase está no catecismo, saca? Top. Então, se você for parar pra pensar, entendeu a fé na igreja? Quando você fala, creio na Santa Igreja Católica, irmão, você tá falando um negócio muito mais grave do que uma simples instituição. Entende? Você tá literalmente falando de uma... Ah, cara, não sei dizer. O que acontece às vezes assim, porque às vezes encontro um protestante e tal, e ele nota que eu sou católico e tal, fica animado, a gente tem um papo legal. Ele fala assim, mas não tem problema... Placa de igreja não salva ninguém. Daí, como é que você se depara com uma conversa dessa? O que você falaria pra pessoa? Conta uma dessa. Olha só, quando Jesus vai falar com os
com o jovem rico, né? Se tá chovendo granizo, você pega a placa e bota na cabeça, pode ser que ela te ajude. Pode ser. Ele falou assim, é por isso que o nosso não tem uma placa, tem uma cruz. Quando Jesus vai falar com o jovem rico, ele fala assim, o que eu preciso ir para o céu, né? E ele coloca, né? Ele cita ali os 10 mandamentos. O que Jesus está falando é uma lei. Ele está definindo uma lei específica. E nesse momento, o que ele está falando para o jovem é, só o que está no teu coração não vale. Existe algo externo a você que te dá o gabarito da salvação. E essa lei, ela está com alguém. Cristo, ele deixa com alguém que é o seu corpo místico. Senão São Paulo não teria falado que nós somos os membros e Cristo é a cabeça. Não faz sentido essa frase se não for nessa perspectiva, entende? Então, essa ideia de que a religião não salva é porque, olha só o problema. Você começa com uma descrença na Igreja Católica. Uhum. Isso eu tô falando do protestantismo clássico, Sim. né? Então, eles não creem na igreja. Com o passar do tempo, eles param de crer na deles também. No fim dos tempos, você está parando de crer em Cristo. Você percebe que com o passar dos séculos, a fé do protestante ela está minguando. Uhum. Antes, eu não preciso crer na igreja católica. Agora, eu não preciso mais crer em igreja nenhuma. Logo, eu não vou precisar crer em Cristo também. Não é à toa também que, se você for ver, teve uma época na Alemanha onde teve uma briga entre católicos e evangélicos, eles dividiram o país no meio. E aí os católicos desceram para o sul e os protestantes subiram para o norte. Se você for analisar hoje, a imensa maioria dos ateus da Alemanha estão no norte. No sul fica a Baviera, de onde veio o Bento XVI. Onde as Olha crianças só. escrevem carta para Jesus e não para o Papai Noel. Muito curioso. Bichão, hein? Então, assim, o protestantismo ele é uma boa tática do demônio para poder ir minguando aos poucos. Uhum. É como eu costumo dizer, se eu arranco a minha mão e deixo ela em cima dessa mesa, naturalmente, com o passar do tempo, ela vai apodrecer. Se você for ver tudo que se separou da Igreja Católica, tudo que se amputou da Igreja Católica se apodreceu com o passar do tempo. E é natural que isso aconteça. É Porque você tirou ela da fonte da vida. Uhum. Porque você acredita que uma vez se corrompeu, vamos criar outra igreja porque agora vai dar certo. É óbvio que ela vai se corromper a outra e outra e outra. Não, mas se fosse Não é criar, o pensamento deles, eu se falo. criar outra igreja e resolver esse problema, então quer dizer que você é o Espírito Santo. Pois é. E é você que vai resolver as Você coisas. tem o poder de colocar as coisas no eixo, né? Não, eu sei muito bem dos meus pecados. Eu lembro deles sempre na confissão. Não vai ser eu que vou salvar a igreja, não. Ó, a gente vê agora, no tempo em que vivemos, uma grande, não sei se migração de volta, as pessoas vindo que nasceu lá. Mas tem uma galera vindo Tem. pra Igreja Católica. De tal forma que a gente não vê indo pra lá. Quando vai, geralmente é porque não é nada. Durante muito tempo eu vi muito católico Você indo, via, você sabe? tinha. É porque eu via mais assim aquele lá que ia pra igreja, mas não era católico É. mesmo, sabe? Os anos 90 foi o reino do catoco, né, cara? Era normal ser catoco, sabe? E aí, que aquele católico... sou católico, mas não... Católico do BGE. Com o passar do tempo, eu percebi que parece que mudou poucas coisas. Tá virando o jogo. Tô ficando... Assim, não sei se tá virando o jogo de fato, né? Mas eu percebo muitas conversões naquela igreja real. Porque assim, vamos ser sinceros, gente. O IBGE, ele chega lá, o cara responde qualquer coisa... Uhum. E aí você tem um dado, beleza, entende? Você não sabe se aquele cara é evangélico de verdade, se ele é Sim. católico de verdade, até mesmo porque o fato do cara ser católico não significa que ele tá vivendo a fé. Uhum. Concorda comigo? Sim. Então nós que estamos dentro da igreja, a gente percebe que talvez as nossas paróquias estão ficando um pouco mais cheias, que existem um pouco mais de testemunhos acontecendo. Na Páscoa a gente consegue ver bastante batismo de ex-protestante. Uhum. Eu vejo na minha página muita gente chegando do protestantismo, muita gente, saca? Gente que já aconteceu, assim, eu consigo citar nomes aqui, sabe? Eu não vou citar para não expor as Sim, pessoas, sim, mas sim. eu consigo citar vários exemplos de pessoas que se converteram em lives. Eu tava aqui, dando a live, e aí aparece na mensagem lá do cara, mano, eu acabei de entender. E depois o cara vai lá no inbox e joga um testemunho gigante. Que demais. Então, assim, eu percebo essa movimentação, porque os católicos estão se esforçando para aprender mais a doutrina. E uma coisa que as pessoas se esquecem. Não sei nem se vocês iam perguntar outra coisa, porque eu interrompi no meio, Não, mas... vai pra cima, manda mano. bronca, Ô, Natan, pega uma outra água pra ele, por favor. Uma coisa que as pessoas se esquecem, e isso é importantíssimo. A gente ainda tem na cabeça o pensamento de que a cura e a libertação acontece quando a gente toca um violão e coloca a mão sobre a cabeça das pessoas. E a gente se Pois é. esquece que a cura e a libertação, ela também se dá através do conhecimento Pega aí, da K2. doutrina. Sabe? Eu lembro de uma vez, eu tava na turma de catequese de adultos. E tinha um casal...
eu fui dando aula um ano, depois outro ano, e muita gente começou a me pedir pra assistir a aula como ouvinte, pessoas que já eram crismadas e queriam, que eu dava aula pra adultos. Sim. E aí eu comecei a abrir inscrição pra ouvinte também. Ah, se você quiser ir lá só vir participar, faz inscrição e participa. E aí teve uma jovem que veio, os pais quiseram fazer aula também. E aí eles começaram sempre muito aplicados e tal, e aí eu comecei a perceber que quando eu ia pra missa e encontrava com eles, o casal não comungava. Não que eu estivesse vigiando eles, mas às vezes eu até sentava junto, né? E aí você acaba O percebendo. zóio vai lá, né? Se a gente querer. Não, mas às vezes a gente sentava junto, Sim, né? sim. No banco, então eu percebia. Aí eu falei, gente, eu vou perguntar pra eles o que é, né? Talvez alguma situação, né? Não sei o quê. Perceba, é o sacramento mais importante que tem. Tô falando da Eucaristia. Sim. A vivência mais profunda da fé é o momento que você tá comungando. Então, imagina. Cheguei pra eles no fim da aula e falei assim, olha, eu percebi que vocês não estão indo lá Tá acontecendo alguma coisa? Vocês precisam de alguma ajuda? Aí eles, não, Guilherme, porque a gente é casal de segunda união. Eu falei, entendi. Eu podia ter entendido e falado, tá beleza, fica por isso mesmo, né? Então, que pena, né? Mas não. Eu virei e falei assim, me conta um pouco mais disso. Aí ela, não, é por causa do seguinte, eu era católica, mas aí eu conheci um rapaz protestante, eu comecei a namorar com ele, me casei com ele, só que aí não deu certo o nosso casamento, eu separei e aí eu acabei conhecendo ele. Aí apontou pro marido, e aí agora a gente tá junto e tal. Eu falei, que legal. Mas você casou onde? Ela, não, eu casei na igreja protestante, era a igreja que o meu namorado participava na época. Eu falei, legal. Eu puxei na minha cabeça algumas coisas que eu lembrava, eu falei, liguei pro Padre François. Padre, então com um casal assim, o caso dele é esse. Ele, Guilherme, pergunta pra ela se ela tem a dispensa episcopal. Que é um documento que se você vai casar fora da igreja católica, você precisa da dispensa do bispo pra aquele casamento valer. Falei, tá bom. Virei pra ela e falei assim, você tem a dispensa episcopal? Aí ela, o que é isso? Eita, a igreja vibrou. Falei, não, é porque você precisa de uma autorização do bispo pra casar na igreja evangélica. Você não falou que era católica? Ela, Falei, você conseguiu essa dispensa? Ela, eu nem sabia que precisava dessa dispensa, não. Daí se você te dar notícia, você não casou, não. Eu virei pra ela e falei assim, deixa eu te contar uma coisa então, minha querida. Você não tá em segunda união. Seu casamento não foi válido. Que benção. Amanhã você vai lá no Paro procurar ele que você vai casar. Essa mulher começou a chorar na minha frente. Isso é mano. doido. Isso é o tipo repouso, velho. E aí ela foi na igreja, conversou com o pároco, organizou, fez um casamento simples, sabe? Sem festa, sem pompa. Pouquinha gente na igreja, mas casou de dia, sabe? Tipo, na hora do almoço, de uma sexta. Que demais. Casou, sabe? E começou a comungar, cara. Mano, na moral, eu fui eu nasci na renovação carismática. Eu nunca vi uma cura e libertação tão poderosa Meu quanto Deus do essa, céu. tá ligado? E eu nem coloquei a mão sobre a cabeça dessa mulher, mano. Eu só falei pra ela a verdade. Ela só conheceu a doutrina. O catecismo propriamente faz isso, né? A doutrina, ela cura a razão ferida do homem. O catecismo é fonte de cura e libertação. E muitas curas e libertações que a igreja precisa, que as pessoas precisam viver, muitas vezes aconteceria muito mais rápido se elas simplesmente conhecessem a doutrina. Nossa, Às vezes a graça que a pessoa tá procurando num grupo de oração, a graça que a pessoa tá procurando num cerco de Jericó, não tô dizendo pra elas pararem de fazer isso, pelo amor de Deus. Mas talvez essa graça, ela tá no catecismo, cara. E talvez você não tá procurando em todas as vias possíveis, você tá focado somente em duas e tá esquecendo uma que pode ser muito mais eficaz pra esse problema que você tá vivendo. Entendeu? Isso é. O homem tá muito destinado ao sensitivo, né? Ele precisa sentir alguma coisa. Ele fala assim, se eu for ler o catecismo ou estudar a doutrina, eu não vou sentir nada. A gente tá muito animal, né? O catecismo dói, né? Estudar dói. Estudar é chato. Estudar, eu concordo com a pessoa. Você tem que sentar, parar, ler, entender. Às vezes a passagem não é tão fácil assim, né? Tem parágrafo que é fácil, mas tem parágrafo que é difícil. Dói. Estudar dói, sabe? Mas é bem por aí mesmo o rolê. Mas saca? é igual o Padre Douglas, ele falava, né? A verdade não é de graça, ela tem um custo. Sim. A pessoa tá ali, ela já leu na palavra alguma coisa, ele pregou na homilia, daí depois da missa a pessoa vai lá e pergunta a mesma coisa na sacristia. Daí pra minha filha, você tava na onde na hora que eu falei? Porque parece que você quer que algo venha de fora e te dê a confirmação. Quer achar uma brecha na lei, né? Parece. Não, tá aí, eu já que é exatamente o que você tá falando. Já tem, se a gente procurar, a gente acha. Pois é, cara, tem muita coisa. Na verdade, sim, uma cura real, uma libertação real. Gente, essa mulher voltou a comungar. Que demais, Sabe, ela voltou a estar em estado de graça. Ela pode morrer e ir pro céu. Irmão, somente porque ela conheceu
um pedaço da doutrina. Você não precisou ser criativo, né? Não precisou ser criativo, eu não joguei malabares, eu não toquei uma música, eu não fiz nada. Eu só perguntei pra ela qual era o problema e eu expliquei o que ela tava passando. Muito bom isso, hein? Quantas pessoas nos grupos de orações de vocês estão precisando de uma orientação dessa? Sabe? E às vezes é o que falta, fagulha, pra curar esse coração. Muito bom. Entende? Então é aquele negócio, né? Santo Tomás de Aquino, quando ele ia estudar, ele entendia que Cristo era a fonte de toda a doutrina. Então existiam momentos onde ele não conseguia chegar numa conclusão, e ele, como tinha acesso, né? Ele entrava na capela, abria o sacrário e enfiava a cabeça dentro do sacrário. E falava assim, Senhor, coloca aqui dentro que eu não tô conseguindo entender. É um homem que conseguiu juntar a oração com o estudo. E aí a gente chega hoje em dia em São José Maria Escrivá, que fala, né? Pro apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Demais, Pro apóstolo moderno sentar e estudar, você está rezando, tá ligado? Então, a gente precisa levar isso mais a sério. É uma coisa que o Padre Paulo Ricardo falou e eu achei maravilhoso. Quando Nossa Senhora Aparecida vai aparecer, ela aparece em 2 partes. Primeiro vem o corpo, depois vem a cabeça. Talvez essa seja a vocação do Brasil. Nós somos a igreja de coração. As velhinhas rezavam um terço de uma piedade muito grande, as 1000 Ave-Marias, estávamos sempre ali, maravilhados com aquela graça que a gente recebia, aqueles consolos do Espírito Santo. O coração veio o corpo. Agora é a hora de vir a cabeça. Tá ligado? Nós estamos vivendo isso. Essa é a geração que precisa trazer a cabeça da igreja agora, pra gente poder juntar a imagem inteira. A vocação do Brasil só vai estar completa quando a gente tiver um coração que ama a Cristo e uma cabeça que o entenda. Saca? Que e aí demais, a gente vai ser brasileiro de verdade, sabe? Mas tem essa tendência, né? Eu não lembro se foi você que falou, comentando a respeito de uma fala de um santo, que perguntaram assim, o K2 que fala também de umas frases que o santo nunca disse, né? Ah, é? Né? Eu ouvi dizer uma vez, quando você não sabe da frase, fala que é de Santo Agostinho ou de São Tomás, que dá certo. Mete um santo lá e pau na máquina, né? Que falou, se você tá procurando um diretor espiritual, e você tem um santo e tem um douto, Santa Teresa. Santa Teresa, né? Uhum. Você procura o douto, não Olha tanto só, pra ser o seu. Eu falo, poxa, como a gente precisa disso? E você tem mais Exato. razão. Se você for escolher entre um santo e um douto, escolha o douto, sabe? Porque você precisa de alguém não que reze por você, mas pra que te oriente. A E pra te função- orientar, ele tem que conhecer a doutrina, tá ligado? Nossa, muito então você precisa escolher um douto pra fazer. Deus não te deu inteligência de enfeite, né, mano? Exato, cara. Não, e outra coisa. Muita gente não sabe, mas a gente fala que a gente é imagem e semelhança do Pai, né? A gente é imagem e semelhança de Deus. Só que a gente nunca se pergunta como que acontece isso, né? É. Essa semelhança não é física. Deus não tem 2 olhos, 2 orelhas, um Isso nariz, não é a uma carinha boca. de Deus. Não é uma semelhança física. É uma semelhança na alma. Deus, ele é provido de inteligência e vontade. De todos os animais, só o homem tem isso também. O cachorro vive de instinto. A vontade dele não é igual à nossa. A gente consegue fazer jejum. O cachorro você não vai ver. Você, essa quaresma eu vou ficar sem comer ração. Não tem isso. O cachorro tá com fome, ele come. Então a vontade dele é presa ao instinto. A razão dele é presa ao instinto. Nós não. Nós temos uma inteligência real e uma vontade real. Assim como Deus também tem. Isso que nos faz imagem e semelhança. Ou seja, a inteligência é uma das principais características que nos fazem homens. Se a gente não pensa, a gente não é um ser humano. Tá ligado? Se a gente não pensa e se a gente não controla a nossa vontade, a gente tá se reduzindo a animais 24 horas por dia. Muito bom, K2. Ele tá falando de Santo Tomás, tem um livro que é Sons de Milagres, que narra um fato interessante sobre ele, que ele não estava compreendendo um trecho das escrituras, daí se escutou ele em prantos, dentro do quarto, sozinho, aí daqui a pouco escutou outras vozes conversando com ele. Daí um irmão todo curioso, né, com quem estava falando, e ele não quer falar, insistindo, daí ele fala que Pedro e Paulo estavam dentro do quarto ensinando o trecho da escritura pra ele. Porque assim, até a oração dele era pra se compreender algo. Não era pra ser um milagre que eu vire tal coisa, não, era pra se compreender, cara. E eu falei, que loucura. A vida dos grandes intelectuais da igreja nada mais é do que uma imensa interrogação. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, com 7 anos de idade, quando chegou no mosteiro, ele virou pro chefe do mosteiro e falou, né, virou pro monge e perguntou, quid est Deus? Que coisa é Deus? Ele não perguntou quem é Deus. O que é Deus? E ele dedicou o resto da sua vida inteira para responder essa pergunta. Então, para ele, amar a Deus é conhecer a Deus. E eu quero sempre conhecer mais. Só que tem um negócio, Deus é infinito. Então essa é uma jornada que nunca vai ter fim, tá ligado? Você vai morrer sem terminar ela.
E isso é que é maravilhoso, Muito bom. sabe? Porque quanto mais você conhece, mais você vai... Ai, ai. Só quem se dá o luxo de passar uns dias sofrendo pra entender um trecho, sabe o que é o prazer de entender no final. Os meninos estão aqui, sabe como é que é. Você pegar um trecho da Súmula e não entender bosta nenhuma, você fala, vai, o que tá acontecendo aqui, meu Deus? E aí eu lembro uma vez, eu tava pegando um trecho da Súmula sobre os pecados da luxúria, sabe? Uhum. E aí eu tava lendo lá e eu falei, gente, isso aqui dá pra fazer uma tabela com isso aqui. Só que o trecho é tão complexo que eu falei assim, como é que eu vou encaixar a tabela? Irmão, eu fiquei 2 dias nesse negócio. Quando a tabela apareceu na minha cabeça, nossa, mano, quase que eu corri, tirei a camisa e correndo. Ovulou, né? Sim! Muitas graças, aficionados, para vosotros. Sim! Irmão, é uma felicidade incrível, mano. É um negócio assim, putz, cara. E o ministério de Jesus, ele consistia em ensinar, né? Exato. Jesus ensinava e os sinais que vinham sobrenaturais eram pra confirmar o que ele estava ensinando, Exato. né? Não, e ele ensina, Jesus é o perfeito homem, né? Então tudo que um homem faz, Jesus fazia de maneira perfeita. Ele é o perfeito pedagogo. Jesus, você vai pegar, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Irmão, quantos rios de tinta foram escritos pra tentar explicar a teologia de uma historinha que deve ter demorado 15 minutos pra contar pro povo. Animal. Sabe? Então ele conseguia pegar um negócio poderástico e transformar numa historinha, mano. O cara foi lá, comeu a lavagem dos porcos, voltou, pá. Você pega aquilo ali, putz, mano. Quantas pregações já não foram feitas diferentes uma da outra em cima do mesmo trecho? Cara, é porque é muita verdade condensada, sabe? É como se você pegasse toda a verdade A revelação, né? Exato. A revelação, e ele tentando ensinar uma revelação pra homens mundanos, mas verdades eternas. Imagina que Pra fazer compreender, pra né? fazer compreender. E isso é uma coisa que O reino dos céus é como? O reino dos céus é como? E o reino dos céus é como? E ele vai botando, né? até você entender. É o mesmo reino do céu, mas é como? É como? É como? Se for um sábio, ele falou que nascer de novo já criou a confusão, né? Dá pra me botar pra barriga da minha mãe, Nicodemos. É Já ficou o difícil próprio- pra alguém que estudava. É um mestre da lei que Pois tá é. falando com ele. Bugou o pobre. Na filosofia tem vários tipos de analogias, né? E a analogia que Jesus faz é conhecida como a analogia mais pobre que existe na É filosofia. mesmo? Então, assim, de todas as analogias que alguém pode fazer, os tipos de analogias, né? Os jeitos de fazer analogia, o jeito que Jesus fazia analogia era muito pobre, era muito... Por quê? Porque ele queria ir até onde as pessoas estavam, saca? Então é o próprio Deus, mano, se rebaixando até onde eu preciso ir pra salvar esse povo. Chega na Pra todo eles mundo. conhecerem, eu vou lá, saca? Eu vou lá. E aí ele vai lá e com historinhas, com parabolazinha, com um negócio bem, sabe? Não, uma pedagogia maravilhosa. E ele vai além. É tipo assim, e pra acabar de completar o negócio, tem coisas que vocês não podem compreender. O próprio Deus em vocês, o Espírito Santo, vai fazer com que vocês compreendam. Porque se ele não ensinar, vocês não vão chegar. Exato. Não, é muita ajuda, né? Eu acho, pra falar bem a verdade assim, né? Eu acho que não ir para o céu é um difícil. fracasso muito grande na vida, porque Deus fez tudo pra você poder ir. É Exato. muito roubado. Eu acho que a luta, o pessoal fala assim, e a gente sofre muito na luta espiritual. Irmão, é como se fosse o Real Madrid jogando com 15 de Piracicaba no time reserva, sabe? Então a gente só não tem noção do que tá acontecendo, sabe? Se a gente soubesse o que é uma missa, irmão, é muito roubado. É muito roubado. Eu tenho dó do capeta às vezes. Mentira, tem nada. Quer que ele se exploda. Mas entende, velho? Sabe? É uma briga que... Ave Maria. Que demais. O K2. Tudo isso que o K2 tá trazendo pra nós aqui, a gente encontra, né? Da forma que é própria nas redes sociais, sobretudo no Instagram. Que é onde eu mais acompanho você lá. Uhum. No Instagram e no YouTube, mais ou menos. Né? A gente também No tem lá. YouTube. Né? Porque o Instagram tá mais na palma da mão toda hora, né? Sim, Então sim, você toda hora claro, você vê claro. ali. E a galera faz muita pergunta nesse naipe, nesse sentido. E já que a gente tá falando dessa questão de estudar e entender a fé, mandaram uma pergunta na nossa caixinha, assim, pede pra ele falar sobre a realidade tradicional da igreja e a RCC, né, o Sim. movimento carismático. Porque você tá, de alguma forma, trazendo à tona aí a importância de entender. Então a gente tá falando mais do lado intelectual da coisa, Aham. né? Uhum. E isso a gente consegue conviver com o que é próprio da renovação carismática, que, diga-se de passagem, tá mais ligado às questões sensitivas do homem, né? Então a gente precisa sentir um arrepio, um repouso, a oração em línguas, aquela coisa toda. Então, perguntaram aqui, eu vou até pegar pra ver, vai fazer a pergunta fiel a quem pediu pra falar. Exato, é importante.
Cita o nome também, fazer fulano. A gente prometeu que E o fulano é um fulano Brincadeira, não precisa não. Mas o fulano é um fulano de peso também. é fulano de coisa também, pra que mesmo. Cara bom. Mentira, sério? É. Você que é o Alexandre, né? Hã? Você é Alexandre, não? Eu? É. Não. Ele falou Alexandre, então acho que ele achou que era outra pessoa. Imagina que era outra pessoa. Aqui ia tá aqui. Ah, não. O Alexandre que é Alexandre. Cadê? Tá aí Não, o... porque cadê o- chamaram de Alexandre, o convidado. A gente Você não- pede pro Alexandre falar... Eu falei, Ah, eu acho que talvez acharam que o catequista ia vir aqui, o Alexandre Varela, não? Ah, não sei, Pode pode ter ser. sido, então. Pode ser Pode ser chutado. também, mas eu sou muito mais bonito que o Alexandre, pelo amor de Deus. Não... não, se tivesse me comparado com o Não, Nath. até coloquei isso aqui, ó. Ai, cara. Se dá pra colocar ali, cara. Cadu? Ó, assim, ó. Pede pro Alexandre discorrer sobre tradicionalismo e RCC. Aqui, ó. Cara, pura zoeira, mano. Caramba. A gente tem que ir no Santa Zoeira, velho. Vocês têm que ir lá em Goiás, pô. Vamos lá. Então tá, joia. Seguinte. A pergunta é a seguinte. Pergunta pro Xandão, né? Pede pra ele discorrer sobre tradicionalismo e RCC. O Xandão não veio, mas K2 está aqui e vai nos ajudar. Só amor no coração dessas pessoas, né? Eu vou chegar nesse nível ainda. Vai. Vamos lá. Tradicionalismo e RCC. Vamos corrigir um negócio primeiro, né? Tradicionalismo é um termo informal. Porque todo católico é tradicional porque recebe a fé por tradição. Então, no sentido estrito da palavra, todo mundo é tradicional. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Tá falando da galera mais old school, missa em latim, saião, véu na cabeça, pau na máquina, né? Vamos lá. Gente, entendam uma coisa. O Espírito Santo, ele age na sua igreja. E a igreja, por natureza, é universal. Isso significa que ela é para todas as pessoas. Por isso você tem santo criança, você tem santo adulto, você tem santo pobre, você tem santo rico, você tem santo homem, você tem santo mulher, tem santo gêmeo, tem santo tudo quanto é jeito de você imaginar. Porque ele atinge todas as pessoas. Ótimo. As pessoas não são padrão. As pessoas elas têm uma diversidade específica. Logo, a igreja ela tem uma forma de agir em cada pessoa. Uhum. Essa forma de agir ela vem do próprio espírito. Então, esse mover do espírito específico para cada pessoa nós chamamos de carisma. Esse termo carisma, ele não é um termo dos carismáticos, tá? Ele é um termo tradicionalíssimo da Igreja Católica, é um termo da doutrina da alta teologia, tá? Uhum. Então, o carisma é a forma como o Espírito Santo age na vida da sua igreja para as diversas realidades, tempos e pessoas que existem. Ok? Uau. Então, vamos lá. A proposta dos carismáticos é exatamente essa. Viver esses carismas para cada tipo de espiritualidade. Então, vamos lá. No caso do tradicionalismo e da RCC, muita gente tem essa discussão de quem que tá certo. Não existe essa discussão. Porque Perfeito. pensar isso é pensar que não existe uma diversidade na sua igreja. Uhum. E isso é um erro grave. Isso é típico de quem nunca viveu uma jornada mundial da juventude. Olha só. Porque lá na jornada mundial da juventude, você chega e você fala assim, eu sou tradicional. Eu sou carismático. Aí, irmão, aparece um cara do neocatecumenato, que não é nenhum dos dois, pega um tambor e grita, ressuscitou! Aleluia! Aí você fala, o que tá acontecendo aqui? É que você vive numa bolha, você não conhece a Igreja Católica. A Igreja Católica ela não se resume a renovação carismática e a tradicionais. Uhum. Entende? Então, esse pensamento ele precisa morrer na cabeça dos católicos. Bendito Esse seja pensamento de que existe o lado certo, o lado errado. Irmão, existe a igreja. Eu sou do Charabadai, eu sou do latim, não importa. O que a gente não pode é ser herege e cometer pecado mortal. O resto, irmão, é igual Santo Agostinho falava, ame e faça o que queres. Então, ame no sentido, não no sentido moderno da palavra ame. Sim. Amar no sentido de ser santo, de viver os sacramentos, de procurar amar a Deus sobre todas as coisas, de viver o evangelho todos os dias. Fez isso, irmão? Então, se você reza com violão ou se você reza caladinho, não faz a menor diferença. O importante é que você alcance nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Achei Saca. muito bom. E você falou assim, não é, a questão não é quem é certo, quem é errado, que também passa por esse questionamento, mas tem uma que vai além. Tem uma tendência de achar, eu sou mais evoluído na fé porque sou, sei lá, tradicional. Uhum. Comecei na renovação carismática ou por um movimento carismático que seja, e agora eu evoluí e agora sou uma pessoa mais tradicional. Como se fosse uma evolução do processo de conversão. Velho, e eu acho isso uma bobeira tão grande, porque quando você veste a camisa de um movimento e começa a achar que ela é mais importante que o outro, você é a pessoa mais mesquinha da história da Igreja Católica. Existe um movimento eucarístico, existiu um movimento eucarístico, ele não existe mais, mas existiu um movimento eucarístico na Idade Média, em algumas cidades da França, eu esqueci o nome da cidade agora, que é da onde surgiu
algumas coisas. Por exemplo, ele é um movimento. É um movimento como se fosse o SEGM, como se fosse o EJC, sei lá, Renovação Carismática. Era um movimento que tinha nessa cidade, saca? E aí, se liga, eles estavam lá rezando e pensaram, nossa, e se a gente, ao invés de rezar no sacrário, tirasse o Santíssimo do sacrário? E aí a gente cria um negócio pra segurar Jesus e ele fica exposto pra gente de uma maneira bem bonitinha. Esse movimento criou o ostensório, irmão. O ostensório foi criado por eles. Aí eles viraram e falaram assim, nossa, na missa a gente não entende direito. E se a gente criasse uma forma da gente saber a hora de ajoelhar? Esse movimento criou a sineta. É o mesmo movimento. E desse movimento saiu uma moça que depois virou santa e que é quem tem a visão mística de Jesus, mostrando pra ela uma lua com um pedaço escuro, que é de onde vem a festa do Corpus Christi. Esse movimento criou o ostensório, a sineta, o Corpus Christi, e eu não consigo sequer lembrar o nome deles, irmão. Que da hora. O que você tá achando que você é? Seu movimento é legal, seu movimento vai catar coquinho, velho. Os caras criou praticamente a igreja que a gente vive hoje. A gente nem sabe o nome dos caras, velho. Eu esqueci agora, eu deveria saber, mas eu esqueci porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Que bom. Então, quando você for pensar que seu movimento é chique, pensa nesse movimento eucarístico e se recolha a sua insignificância, sabe? Pelo amor de Deus. Eu vou pegar outra pergunta aqui pra honrar o povo aqui. Pode eu mandar. acho que até importante também, porque você falou a respeito de carismas, as pessoas ligar também ao movimento, como se tomasse posse da palavra Pois é, carisma, ué. só pertence ali a Deixa eu ver RCC, o povo também tem essa coisa na cabeça, né? Não, tô tranquilo, obrigado. Como se o tradicional não tivesse carisma nenhum. Ué, claro carisma que não agem tem, nele. bicho. E outra coisa, você vai ver, por exemplo, movimento tradicional. Você acha que os franciscanos, na época de São Francisco, celebravam que missa? Não era nem a tridentina, porque o Rio de Trento não existia ainda. Tá, beleza. Então esses caras são tradicionais? Os franciscanos daquela época? Demais da conta. Pois é, né? Agora, você vai falar que o franciscano tinha a mesma espiritualidade do dominicano? Óbvio Não. que não, senão os dois eram a mesma coisa, ué. Entendeu? O dominicano não tava lá, olha só a planta, o passarinho. Porque os carismas são distintos e sempre foram assim. Sempre foram assim E não há ao nada longo de da errado, vida. né? Exatamente. Você vai ter, por exemplo, a gente tava conversando aqui fora do ar, né? Você vai ter, tipo, um Pedro pau na máquina e eu te amo, Jesus, eu vou morrer por você. E depois ele nega, depois volta. E depois você vai ter João lá. Ai, eu sou o discípulo amado. Olha lá, quem que é o mais bonito? Olha aqui. Os apóstolos são distintos, Ali entende? já aparece então isso, né? Exato, você vai ter o pescador e você vai ter o cobrador de imposto no meio da roda, sabe? E... Tem uma aqui que é sobre o Papa, mas eu vou deixar pro Alan depois. Porque já falou bastante do Papa. Vou Se fazer for essa aqui. pauleira, pode mandar pro Alan, que as difíceis pode mandar pra ele. E ó, o que te aguarda aí. Essa aqui é curiosa, ó. Eu posso pedir. Coloca aí, Cadu, essa. Eu posso pedir a anulação da crisma ou batismo. Olha, eu passei. Acho que é pronto. Aí, ó. Aí, conhece esse cara aí? Eu já vi, eu vi essa notícia quando ela saiu na época, mano. Ó, tá, então lê aí, ó. Pega a mulher do próximo e adultera. Que coisa horrível. A baita interpretação aí. Eu posso pedir a anulação da crisma ou batismo, assim como fazem com o casamento, também é Com o casamento, Também é que sacra. também é sacro, né? Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa corrigir a pergunta, que a isso. pergunta tá errada. Mas né? deu pra entender o que ele tá querendo dizer, né? Deu pra entender. Nós não anulamos nenhum sacramento. Não existe a anulação de casamento. Por quê? Porque do jeito que você tá falando aí, a pessoa que perguntou, parece que a pessoa teve o sacramento, depois voltou atrás. Então anulou, né? Não é assim que funciona. O que é a declaração de nulidade. A igreja ela faz um processo e ela identifica que aquele sacramento nunca existiu. Foi o caso do testemunho que você contou. Isso. Aquele caso de sacramento nunca existiu. Então, não houve o sacramento quando ele aconteceu. Foi tipo um teatro, aquilo ali, entende? Por vários motivos podem causar nulidade. A mesma coisa pode acontecer com esses dois sacramentos? Sim. Então, por exemplo, suponha que a crisma ela é celebrada por um sacerdote que não tem autorização. Não, nesse caso não vai servir. Suponha que exista, eu preciso dar um exemplo mais complicado, um negócio que a crisma é meio difícil de dizer, mas existem circunstâncias... Ah, tá, beleza. Então imagina só que o bispo vai fazer a unção do crisma e ele pegou o óleo errado. O óleo não estava ungido, não era o óleo do crisma, certo? Então precisa se declarar a nulidade daquele sacramento e convocar os crismandos de novo para poder serem crismados num segundo momento. Então existe a possibilidade. Então existe a possibilidade de nulidade
Que é o que a gente fala, por exemplo, quando você vai se confessar sem ter arrependido de seus pecados. Ah, tá. Na verdade, aquele sacramento não existiu. Então, aquela absolvição não valeu de nada, porque a matéria da confissão é o arrependimento dos pecados. Se você não tem ele, é nulo, entendeu? Então, existem várias circunstâncias onde um sacramento pode ser declarado nulo. Vamos entender para os outros sacramentos. A ordem, por exemplo, ele pode ser ordenado indevidamente. Ele pode ser. Só que aí que tá. Essa que é a dificuldade da questão. Porque existem sacramentos, que foi quando eu falei do crisma, eu dei um exemplo errado aqui. É porque existem sacramentos que eles são inválidos e existem sacramentos que são ilícitos. Então, por exemplo, nós temos uma sagração de um bispo. Imagina só que 3 bispos se reúnam para sagrar um outro bispo sem ter a autorização de Roma. Esse sacramento vai ser válido, porém ilícito. Certo. Então, de fato, quem foi ordenado mesmo. É bispo mesmo. É bispo mesmo. Só que de forma ilícita. E aí, o que implica isso na prática? Nesse caso específico, excomunhão. Que eu acabei de citar aqui. Então, é um bispo excomungado. O bispo excomungado e quem celebrou também. Todo mundo tá na geral vai excomungado no balaio, entendeu? Então, no caso do sacramento da ordem, você precisa ter uma série de circunstâncias para que aquele sacramento ocorra, de fato, né? Em qualquer etapa, você pode ter um sacramento inválido. Vamos pra Eucaristia. Né? Fala para contemplar todos. Na Eucaristia? É. Como é que eu vou invalidar a Eucaristia? Existe? Tá bom. Existe. Por exemplo, da teologia da libertação, eu já ouvi história de pessoas que fizeram uma missa e celebraram com tapioca e suco de caju. A matéria tá errada, entendeu? Então a matéria do sacramento tá errada. Foi inválido, não existiu o sacramento ali. O sacramento não aconteceu. Você não entendeu? Porque o sacramento ele é próprio de matéria e rito, né? Matéria, ministra e fórmula. Fórmula. Então você tem a matéria, que no caso da missa é pão e vinho, né? E tem um pão específico e um vinho específico. Você tem o ministro, né? Que precisa ser um sacerdote, ou seja, um padre ou um bispo. E você tem a fórmula. O que é a fórmula da missa? Sabe quando você pega o folhetim da missa e tem aquelas palavras de Jesus em letra garrafal? Sim. Aquilo ali é a fórmula. O padre precisa falar do jeito que tá lá. Se ele mexer naquilo ali, ou ele vai invalidar a missa, ou ele vai cometer um pecado. Porque ele pode mexer sem invalidar. Porque ele não mexe na estrutura. Mas ele comete um pecado. O Santo Tomás de Aquino vai explicar que é um pecado mortal do sacerdote. Precisa se confessar. Olha só. Aprofundo isso, hein? Entendeu? Então já aconteceu comigo já. Eu já fui numa igreja que o padre tava lá, ele... Tomai todos e comei e comungai. Ixi. Ele não mudou a estrutura. Então foi válida aquela missa. Mas esse padre cometeu um pecado, ele precisa se confessar. Mas isso aí já causa na Assembleia um olhar pro outro, né? Então aquela parte ali é a fórmula. Você não pode mexer naquilo ali. Entende? Senão você já desandou o rolê. É por esse motivo, e não por preconceito, que a igreja não realiza matrimônio entre 2 pessoas do mesmo sexo. Porque a matéria tá errada aí, né? Exatamente. Na verdade, a natureza do ato tá ali errada. Porque assim, ó, o sexo... Vamos pegar um exemplo aqui. Eu imagino que o casal ali é a matéria. Certo? Do sacramento. É o consentimento, na verdade. Mas assim, eu vou explicar qual é o problema. O sexo, ele foi feito para um fim. Então, por exemplo, pé de manga não dá jaca. Pé de manga dá manga. Uma águia voa. O homem pensa. São coisas próprias da natureza. Então você não vai ver uma... Natan come. Natan come. É pouco. Ele acrescenta Então, que não é pouco. Tudo tem a sua natureza, né? Então, por exemplo, não só as coisas criadas por Deus, mas qualquer coisa criada. Então, por exemplo, essa garrafa tem uma natureza e tem um fim último, né? Que é guardar a água. Então, você precisa respeitar o fim último das coisas. Maravilhoso isso. O ato sexual, naturalmente, ele tem um fim, que é um deles, a procriação. Certo? Certo. A complementariedade também conta, mas no caso aqui eu vou pegar o exemplo da procriação. Então vamos lá. Para você ter um filho, você precisa de um ato sexual entre um homem e uma mulher. Certo. Perceba que às vezes a gente presta muita atenção nos sexos das pessoas que estão envolvidas e a gente se esquece do número. É um homem, uma mulher. Porque se um homem tiver relação com 2 mulheres, vai gerar 2 gravidezes, não uma. Ou seja, o sexo ele é entre um homem e uma mulher. Entendeu? Se 2 homens tiverem relação com uma mulher, só um deles vai engravidar essa mulher. Percebeu? Então sempre que o número também está envolvido. Então suponha que nessa relação sexual você vá cometer um pecado relacionado ao número. Então eu pego, por exemplo, um homem e 2 mulheres. É um pecado. Uma mulher e 2 homens. É pecado.
Então toda vez que eu mexo no número, é pecado. Por exemplo, um homem e ninguém. Pecado. Pecado? Vocês entenderam qual Sim. pecado que é? Sim. Então sempre que eu mexo no número, eu cometi esse pecado. Uhum. Então vamos lá. Se eu mexer na natureza do ato também. Então beleza, eu vou trocar um homem e uma mulher, eu vou colocar um homem e um homem. Também é um Deu pecado. errado, deu ruim. Vocês perceberam, inclusive, que eu tô colocando no mesmo patamar o pecado da masturbação e da homossexualidade? Sim. Sim. E eles estão, de fato, no mesmo patamar? Uhum. Então, sempre que eu mexo na natureza do ato, eu cometi um pecado. Um pecado não consegue... Um pecado sempre vai invalidar um sacramento. Quando ele mexe na natureza do sacramento. Então, não tem como nós nem abençoarmos uma relação homossexual, porque eu tô mexendo na natureza do próprio ato. Entendeu? Então, é como se eu estivesse misturando água e óleo. Não vai... Não Já vai... mexeu no número, é 2 homens, não tem mais. Exatamente. Então você percebeu que assim, não é um problema com os homossexuais. É um problema com qualquer coisa que vá fora da estrutura Isso é bom da ser dito. natureza do sexo. Perfeito. Entende? Então por isso que orgia vai ser sexo, masturbação vai ser... orgia vai ser pecado, masturbação vai ser pecado, etc e tal. Entendeu? Sim. Então esses pontos precisam ser deixados claros. E aí nesse caso, o matrimônio ele não vai nem existir. Uhum. Entendeu? Porque não existem, não tem como um sacramento se consumar ali. Não tem como ter uma ação divina ali, certo? Que demais. Perfeito. É, o cara é cabeçudo, né, mano? É, Que da hora, velho. Ô, é que eu fico muito nessa questão do matrimônio, porque é o mais comum que se vê, né? Da novidade É. se vê, o povo não... Mas uma coisa, o consentimento é uma coisa específica, né? Então, se acaso pra você ter noção, se o casamento ele tá acontecendo e não existe o consentimento dos nubentes, dos noivos, né? Uhum. O sacramento ele é inválido. Ele não acontece. Outro detalhe aqui vem a dica pros noivos, tá bom? Imagina só que um noivo, de brincadeira, na hora que pergunta, é de livre e espontânea vontade que estás aqui? E ele resolve brincar. Fazer Fala uma assim, gracinha. não sei. Irmão, no não sei, o padre está obrigado a parar a cerimônia e cancelá-la. Então, Perfeito. pelo amor de Deus, na igreja protestante talvez você faça essa brincadeira. Na católica você vai cagar no seu casamento. Porque vai parar o casamento. É o que eu espero que o padre faça. Uhum. Ele vai parar o casamento e vai remarcar para outro dia. Porque se há um problema no consentimento, o casamento não pode acontecer. Perfeito. Pelo significado do que tá acontecendo, né? Exatamente. Ó, Carol, minha esposa vai estar assistindo isso aqui. Isso aí agora, a pulga atrás da orelha. Já brincou, foi... Não, Vixe, sabe, Maria. não, foi não. Sabe o que foi? Ela foi falar o meu nome, colocou o sobrenome dela junto. Mas só que não tem. Que aí foi um nervosismo, né? Ela tava nervosa. É que meu nome é José Everton de Oliveira. O dela é Adriana Caroline de Oliveira Magalhães. E ela colocou Magalhães no meu também. Saquei. Aí, só que ela viu que tava errada, né? Ops, aí ela começou a segurar. Pra não rir. Tá no rio, tá ligado? Por isso que você reparou que quando você vai casar, outro ponto interessante, você reparou que quando você vai casar, o padre vai ditando pra você, ou então ele Isso, bota você pra ler? Uhum. Por quê? Existe matéria, ministro e fórmula. Por que você precisa ler? Porque é você o ministro. Quem tá celebrando o casamento não é o padre, são os noivos. Isso. Então são os noivos que precisam proferir a fórmula do matrimônio. E ao proferir, eles precisam proferir exatamente como a igreja manda, senão o sacramento continua inválido. O padre, ele é uma testemunha da igreja, na verdade. Quem tá celebrando é você. Perfeito. É a igreja assistindo através do padre. Exato. Por isso que você tem 3 testemunhas no casamento. Você precisa de 5 pessoas pra casar, os noivos e 3 testemunhas. Tá vendo aquele monte de padre não, meu amigo? Não precisa. Você precisa de uma testemunha da noiva, um testemunho do noivo, uma testemunha do noivo e uma testemunha da igreja, que é o padre. Uhum. Ou o diácono. Por isso que o diácono pode assistir, porque não é ele que vai celebrar. Entendeu? mesmo, faz Então ele sentido, pode faz representar. Vamos falar um pouquinho mais do Santa Carona aqui, pra gente ir caminhando pros finalmente, né? Bora lá. A gente tá falando dessa necessidade de informação, pro conhecimento da verdade, e a internet contribui de maneira muito expressiva pra isso, Uhum. né? E por isso a gente tem o Santa Carona, Bendito Santa Carona, pra ajudar a formar essa geração aí. Hoje, se a gente for olhar pro Santa Carona, deu certo. Pode considerar que sim. Sim, graças a Deus. Por dessa parte, sim, deu certo. Eu concordo. Você vê, então, o cumprimento de um propósito na vida do K2 dentro do Santa Carona? Sem sombra de dúvidas. Assim, tem mais ou menos um mês que eu comecei a ficar só por conta do Santa Carona. Uhum. Então hoje a minha vida e a da Laís é 24 horas por dia pensando no Santa Carona mesmo. E
o engraçado é que quanto mais tempo passa, foi um mês agora, né? É você, a Laís, e tem mais alguém lá? Sim, nós temos na uma equipe. equipe junto com a gente, só que de terceirizados, né? Uhum. Então, assim, quanto mais o tempo passa, mais paz eu sinto do fato de estar cuidando somente disso. E eu não sei porquê, mas eu não sei explicar isso direito. Eu tava conversando com ela desse pra trás. Eu tenho na cabeça, muito forte comigo, que vai chegar um momento onde eu vou querer fazer mais. Mas Deus vai falar, deu. Era isso que era pra você fazer. Porque eu sempre percebi, a sensação que eu tenho é que a parada não é minha, entendeu? Uhum. Eu sempre tô... Não sei porquê, é uma sensação que eu tenho de que não é eu que faço o negócio. E tem alguns motivos. Por exemplo, tudo que eu planejo não dá certo e tudo que eu não planejo acontece, entendeu? Então parece que não sou eu que tô cuidando desse negócio. Isso é um bom sinal, né? É um excelente sinal, na verdade, sabe? Então, é puramente o cumprimento de... Eu percebo que esse é o meu lugar no mundo, entendeu? Eu tô fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse. Então eu posso dizer que mais uma vez eu venci mais uma crise vocacional, entendeu? Porque das várias que vai aparecer na minha vida ainda, mas essa mais uma vez eu venci. Eu olho pro Santa Carona e eu consigo... Foi realizado fazendo esse trabalho. Profundamente. Sabe o que eu acho legal que eu Profundamente. vejo do Santa Carona? Porque, assim, que é nítido que os jovens são apaixonados aí por esse apostolado. Isso é muito claro, né? Pelo que eles Cativou, comentam em né? tudo, mas eu fiz parte de uma comunidade durante um tempo e alguns padres muito zelosos, eles falavam assim, poxa, os meninos do Santa Carona, eu gosto muito do trabalho deles e tal. Indicavam. Então, assim, pra mim, quando eu vi um padre falando aquilo, confirmava o apostolado de vocês de um modo, assim, muito grande. Né? Até hoje tem um padre que participa muito lá com vocês, eu vejo assim, um padre muito zeloso, a importância desse apostolado de vocês. Mas eu queria saber um negócio assim a respeito do início. Aham. Vocês tinham proporção, porque você foi um dos primeiros no meio da internet e tal. Se tinha muito ali uma resistência do povo. Falar assim, jovem entrando na internet, não sei o que, até dos padres, ficar meio receoso, porque hoje já ganhou corpo o negócio e a gente viu que deu muito certo, igual o meu irmão tava falando. Hoje é fácil falar que tá bom, né? Mas no começo, assim, como que era? Você estava com uma boa intenção, fazia o negócio bem, mas não tinha uns olhares meio que, será que vai dar certo? Tinha. Só que, assim, a gente tomou uma decisão muito acertada no começo, que eu acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou na nossa vida. Uma vez, eu tava começando Santa Carona com alguns meses, e aí uma menina foi fazer um teste de TCC sobre evangelização online, e ela entrou em contato comigo para me entrevistar. Aí ela perguntou o seguinte, Guilherme, uma das perguntas era, o que você espera da igreja? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí, eu pensei nisso na hora, foi a inspiração que me veio pra montar aquela resposta. Eu falei pra ela, olha, pra falar bem a verdade, eu acho que eu não espero nada da igreja. Porque quem tem que esperar alguma coisa de alguém é a igreja que tem que esperar de mim. Porque fui eu que me meti a fazer o trabalho dela. Uhum. Então, a primeiro ponto, eu não esperei nada da igreja. E eu sempre me dispus a entender que sou eu que devo satisfação a ela. Todo o tempo. Sou eu que devo satisfação a ela. E quanto mais eu conheço a igreja, mais eu entendo que, na verdade, quem deve alguma coisa pra ela sou eu. Não vice-versa. Uhum. Esse foi o primeiro ponto, saca? E quando eu me dei conta disso, a primeira coisa que eu fiz eu preciso de um acompanhamento próximo da igreja. Foi quando nós procuramos um padre para nos acompanhar de maneira oficial, que foi o Padre François. O Padre François foi o primeiro diretor espiritual de Santa Carona. Então nós procuramos ele por quê? Qual que era a minha preocupação quando eu fiz isso? Eu queria que o meu bispo me achasse de maneira fácil. E eu falei isso pro Padre François, eu falei, padre, eu tô te procurando aqui, eu tô te fazendo esse convite, porque se eu falar alguma merda, eu quero que o bispo me ache com facilidade. Eu quero que ele tenha um acesso fácil pra puxar a minha orelha. Então eu sempre me coloquei a serviço da igreja, sempre sou eu que estou servindo. Eu não quero errar, mas eu vou colocar todas as circunstâncias possíveis para que vocês possam chamar minha atenção. E já aconteceu. O bispo já umas 2 vezes foi até mim, ó, Guilherme, ó. Vacilou, hein? Já aconteceu umas 2 vezes. Mas já. porque vídeo que você postou que falou alguma coisa que não soou muito bem? Eu Ou acho umas brigas que você arrumou? teve uma vez que eu perdi um pouco a caridade com uma pessoa aí. E expôs o irmão lá. No off eu conto depois pra vocês. E aí, houve isso aí. E esse passo foi Mas o que... o povo quer saber. Não vou... Assim, não quero ser chamado de novo pelo bispo. Não quero que o meu bispo me chame de novo. Mas meu bispo tinha razão. E aí, o que aconteceu? Nesse momento,
eu percebi que eu consegui crescer com mais segurança, entende? Porque eu me coloquei à disposição da igreja o tempo todo. Então a igreja foi me acompanhando de perto, entende? Por conta disso. Então ter os padres... E Deus sempre foi muito generoso, muito, muito, muito generoso com a gente. Porque nós tínhamos o Padre François, que muita gente que tá assistindo conhece pela internet, é um padre fenomenal, fenomenal assim no nível, putz, não tem como descrever. E quando ele saiu da paróquia, né, nós somos lotados numa paróquia lá em Anápolis, que é a paróquia onde fica a Cúria Diocesana. Nós somos do lado da casa do bispo. Quando trocou de padre, entrou outro padre tão bom quanto. Bendito sabe? Seja Deus. Que inclusive é o juiz do tribunal eclesial. É. Então ele acompanha a gente até brinca, né? Se alguém vai excomungar a gente, vai ser o nosso próprio diretor espiritual, não precisa nem ir muito longe, né? Então Deus foi muito generoso. Por quê? Porque esse nosso ato foi um ato de generosidade com Deus. Tipo assim, eu quero fazer o máximo, eu quero... Então Deus retribui essa generosidade, entende? Então ele diz, você quer fazer do jeito certo? Você quer não cometer? Você está se dispondo a dar a cara a tapa, a ser encontrado pelo bispo? Pois então eu vou te ajudar a fazer esse caminho. Então eu sempre procuro andar, eu não quero andar de mãos dadas com a igreja, eu quero andar sentado no colo dela, tá ligado? Perfeito. E cada vez que eu faço isso, eu não me dou mal, entende? E isso tem se mostrado ao longo de, assim... Eu posso passar outro podcast contando só testemunhos, assim, Legal. reais de coisas que aconteceram com a gente por conta disso. Muito bom. A gente consegue perceber, assistindo o conteúdo que o Santa Carona produz, uma submissão a Roma, né? E é por isso que padres tão sérios indicam o trabalho de vocês, né? A gente fez um tempo de escola lá e os professores indicavam Santa Carona para a juventude. Eu lembro do Padre Everton, acho que a primeira vez que eu comecei a ver, ele mandava vídeo do Santa Carona. Como interessante como esse cara fala e tal. Um abraço aí também, Padre Arley, que ele falava muito de vocês. Olha que maravilha. A gente tem uns padres. Eu acho que eu nunca recebi vídeo do Santa Carona sem ser pelo clero. Mentira. Sério? Que me encaminhou, que alguém me encaminhou. Muito bom, cara. Uma coisa também que ajuda muito a gente nesse ponto é que quando a gente se coloca mais à disposição, naturalmente a gente vai se desapegando muito da gente mesmo. Então assim, eu lembro que teve várias vezes que eu já virei pro meu público e eu falei, gente, eu quero pedir um favor pra vocês. No dia que eu falar algo contra o que a igreja falou e permanecer de maneira persistente, por favor, parem de me seguir. Eu não quero ser o cara que as pessoas acreditam cegamente. Eu não quero ser aquele cara que o pessoal vira e fala assim, é verdade porque o K2 falou. Não mesmo. Eu não quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que vocês vão deixar de me seguir quando eu falar uma coisa errada. Sabe? Porque o dia que eu não falar o que a igreja fala, não faz sentido eu continuar. Eu prefiro não continuar. Entende? Então, isso é um pedido que eu faço pro público para que o público possa atestar o que eu tô fazendo também. Então eu peço para que as pessoas que estão me seguindo possam me vigiar ao mesmo tempo. Não é somente os padres ou o clero, mas eu quero que o próprio povo, nesse sensus fidei, perceba isso. E várias vezes aconteceu. Já aconteceu várias vezes. De eu falar um negócio, aí o Alexandre Varela, Guilherme, não é bem por aí. Sabe? Eu acho que o Alan já me deu uma corrigida já uma vez. E aí, assim, você... peraí, aí você vai conferir, realmente... Aí você vai lá, corrige, tira do ar. Ensina, né, velho? E faz parte do processo, entendeu? Irmão, é um colosso de teologia. Eu não tô aqui querendo ser o cara que não vai errar. Eu vou errar sempre. Todo mês eu vou cometer um erro, entendeu? E até falar isso Ou mais que isso. Falar isso pro público aí é formar consciência do povo, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode seguir ninguém de maneira cega. Ninguém de maneira cega. A gente segue quem de maneira cega? A Igreja Católica. Exato. Porque eu creio na Igreja Católica. Eu não creio no Guilherme, eu não creio no Alan, eu não creio no Natan, eu não creio na Angélica. Eu creio na Igreja Católica. Perfeito. Então, um dia que o meu influencer falar um negócio diferente do que a igreja falou, irmão, fica mula. Eu sou de Paulo nem de Apolo. Eu sou de Jesus Cristo, Exatamente. Eu sou de Jesus Cristo, saca? Esse é o rolê mesmo, assim, sabe? Muito bom. Esse é o... O nome Santa Carona se dá por conta do apostolado que acontecia no carro. Exatamente. Na verdade, foi porque quando eu editei o primeiro vídeo do Santa Carona, eu não tinha nome. E como ele tinha sido no carro, eu olhei e falei assim, vou colocar Santa Carona. Tô dando carona, é de Jesus. Coloquei. Eu sou péssimo com nomes, sabe? É Santa Carona, Santa Zoeira, é uns negócios meio catequese com farofa, vamos ser sinceros, né? Não é o melhor nome do planeta, sabe? Então... Mas geralmente é o nome que dá certo, né? O Alan tá aqui com o Veritas. Qual coisa do cara Veritas? Um dia, velho, eu tava na caixinha de perguntas desse pra trás, velho. Aí o cara falou assim,
Eu falei que eu ia encontrar com você, aí o pessoal falou assim, anuncia que vocês vão lançar o Veritas com catequese com farofa. Eu falei, velho, olha só que nome bosta, velho. Não Nem combina, velho, Veritas e catequese com farofa. Vai tacar farofa no Veritas? O Santa Carona nasceu disso, mano, aí ficou, aí deixa, né? Legal. É uma santa vacaiação, né, velho? A santa vacaiação. Que demais. E esse reconhecimento tem sido cada vez mais, assim... Tem ido em lugares que eu realmente não imaginava que iam chegar, saca? Eu realmente tenho, assim, Deus tem levado Santa Carona a lugares que é além do que eu tinha imaginado, na verdade. Quando eu comecei o Santa Carona, eu imaginava, tipo assim, imagina quando o negócio... Isso que eu queria saber, o que passava na sua cabeça? Na minha cabeça eu pensava que eu ia entrevistar, sei lá, o Dunga, ia, sei lá, ir na Canção Nova e tal. Eu acho que, assim, tudo que eu imaginei que poderia acontecer, não que eu ficasse em função disso, mas muitas vezes até a Laísa me perguntava e eu ficava pensando, nossa, imagina só um dia a gente ir no PHN. Eu acho que o PHN foi o dia que chegou no que eu tinha imaginado, entendeu? Passou já. Já passou já, sabe? Então, assim, a gente tá envolvido em coisas que antes eu não imaginava, sabe? E, putz, isso tem sido incrível, sabe? Principalmente desse último ano pra cá, tem sido, assim, bem assustador, assim, às vezes. Que bom. Saca? Teve um advento, né, também, por conta da pandemia. A internet, ela Isso. ficou mais expressiva. A pandemia não foi boa, não foi legal pra ninguém. Eu tava esperando você falar foi boa. Mas assim, foi uma hora que eu virei. Eu lembro da gente ter essa reunião com o nosso diretor espiritual. Aí a gente conversar e aí chegava. Mano, não é fazer pra aproveitar a oportunidade. Só tem vocês agora. Não tem SCC, não tem missa, só tem o Santa Carona, velho. Só tem a internet, as pascons das paróquias estão surgindo agora, o pessoal tá pedindo pra seguir paróquia, pra inteirar 1000 inscritos pra poder fazer live, sabe? Então assim, na pandemia foi quando a gente, ironicamente, logo na pandemia, a igreja vai lá e beatifica Carla Cutis, que foi o primeiro evangelizador digital santo, né? Beato, no caso. Cara, tava mais do que escancarado, sabe? Deus quer o povo na internet, entende? E ali eu falei, bicho, se só tem nós, então nós vamos ser o melhor que pode. Nós vamos ser o SCC, nós vamos ser os ministros, nós vamos ser tudo agora, sabe? E enfiamos a cara na pandemia. Top. Fica a dica aí, o melhor que pode. Velho, o melhor que pode, velho. E outra coisa, a gente faz o melhor que pode enquanto não dá pra ser o melhor do mundo, entendeu? Exatamente. Porque eu acho que a gente tem que chegar num ponto de fazer inveja no mundo. Saca? O mundo tem que olhar o que a gente produz e falar assim, caraca, mano, A igreja faz como é isso, que eu faço pra fazer um negócio desse, entendeu? Porque, poxa vida, nós somos a igreja das igrejas góticas, do canto gregoriano, mano. Nós somos a igreja da Capela Sistina. Nossa. Chega de igreja enfeitada com papel crepom, irmão. A gente tem que fazer um negócio top, tá ligado? É um princípio do barco, né? A gente vai dar o máximo que a gente poder entregar, o melhor que a gente tá ao nosso alcance. Véi, você tem que chegar num lugar top assim, mano. Os caras têm, sabe? Eu vou fazer um negócio pra vocês. A Santa Zoeira não tem essas coisas, não, mano. Vocês estão chique pra caramba. Eu cheguei aqui e falei, cara, é isso, irmão. É isso, entendeu? Eu tenho que chegar lá e dar comida pro povo, até o povo olhar pra comida e falar assim: não consigo vencer isso aqui, velho, de comida, sabe? É igual vocês estão. Deus é bom, velho. A gente precisa ser assim na igreja. Deus é excelente. A gente precisa ser também, mano. Ô K2, e eu ia perguntar uma coisa, o que tem hoje que envolve tudo aí o Santa Carona? Tem o podcast, Santa Zoeira? Isso, hoje nós temos o Santa Carona, o canal no YouTube, nós temos o Santa Zoeira. Você faz, como se fosse catequese, vídeos curtos. Na verdade nós tínhamos o Pocket, né, que nós vamos voltar, a gente parou um pouco agora, mas vamos voltar. Nós temos o Catequese com Farofa, que é o nosso curso de catequese. Nós já estamos na 100ª aula. Nossa. São 100 aulas de 1h30 já. Brabo. De catequese. E estamos também no Santa Zoeira, que é o nosso podcast. Além disso, tem coisas que o Santa Carona tá envolvido, mas que a gente fica mais na calada da noite, que é o COT, o curso online de teologia do Padre François. O Santa Carona é o Santa Carona que faz, mas quem aparece é só o padre, mas é Santa Carona ali também, entende? Bom. Então basicamente são essas 4 coisas que a gente tá mais envolvido, né? Tem a livraria de Santa Carona também, mas é só a livraria, né? Não é uma coisa que a gente produz, entende? Mas Mas é a livraria. mas é a livraria de Santa Carona, né? Livraria santacarona.com.br. A rocha. Tem livros maravilhosos com preços que vocês vão adorar.
sabe? Trouxe algum livro pra nós? Não, só pra... Não trouxe nada, Caramba, irmão. Eu tô... Vocês me deram um presente, eu vim de mão banana. Mostrar que é bom mesmo, olha só que... E pro cara. futuro? Qual a perspectiva dentro do Santa Carona? Olha, a tendência é que com o passar do tempo, a gente fique cada vez mais focado em catequese. Porque o Santa Carona, ele começou com um apostolado que não tinha ninguém na internet, então a gente falava de tudo, né? Só que agora a gente tá focando exatamente na formação. É o passo que a gente quer dar e é o passo que a gente vai seguir até o fim da nossa vida. O chamado foi ficando claro, né? Foi ficando muito claro. E na pandemia foi que ele ficou bem específico. Então a função do Santa Carona hoje é promover a doutrina católica da maneira mais fácil possível. Nós queremos que as pessoas entendam a doutrina da maneira mais simples, do jeito da parábola de Jesus, entendeu? A pessoa olha e fala, putz, era muito mais fácil do que eu imaginava. A gente precisa entender que a doutrina não é intimidadora, sabe? Então a gente vai ficar cada vez mais focado nisso, sabe? Então a ideia é que nós possamos... O Catequese com Farofa vai terminar um dia, porque o catecismo vai acabar, né? São 2.800 parágrafos, a gente tá no 2040 e pouco, falta só 800. Quando acabar o Catequese com Farofa, nós vamos expandir para outros cursos também complementares. Então a ideia é que nós tenhamos o curso do Santa Carona, o Catequese com Farofa, e os demais cursos sejam complementares ao Catequese com Farofa, para poder ajudar nessa compreensão do ensino e as pessoas possam aprender de maneira mais efetiva. Muito bom. Né? E a gente quer transformar o Catequese Farofa tipo num Megazord, Power Tunai, Super Saiyajin 3, entendeu? Glória. E aí é o céu é o limite, aplicativo, escambau, eu já falei pra Lana, eu quero dominar o mundo, irmão. Eu quero dominar o mundo, sacou? E é isso aí. Demais. Legal, velho. Que bênção. Ô, K2, o Nathan tá se balançando ali pra gente fechar a claquete. Mas glória a Deus. Ó, toda vez que alguém vem aqui no barco, né, já virou tradição, com esses poucos episódios que existem. A pessoa que vem aqui faz uma indicação que tem potencial para que a pessoa venha. Então você vai indicar alguém que com a sua indicação influencie que de fato ela esteja aqui. Quero que você pense nessa pessoa. É pra eu falar aqui? Você vai falar, peraí. Eu já tenho o nome, já. Tá, então guarda aí, tá? Maravilha. E o Guilherme vai falar quem ele vai indicar. E também você vai ter o espaço para fazer as considerações finais, que quiser deixar de recado aí. E eu queria só agradecer todo mundo que chegou aqui até esse momento do vídeo, né? Se você ainda não segue Santa Carona, por favor, faça isso. Siga Santa Carona, procure os meninos aí nas redes sociais. E também agradecer mais uma vez todos os nossos patrocinadores. Eu não vou passar aqui para não se delongar, mas agradecer Araújo Celular, agradecer Jacob Solar e Use Maria E, tá bom? Então siga essa galera aí, eles colaboram para que no barco navegue e você ajudando nós. Como é que se faz isso? Comprando, adquirindo os produtos Exato. desses nossos patrocinadores, né, Zelto? Isso, agradecer também, acho que pra nós é um dia memorável, tá? É sério, porque assim, inspira muito a apostolado de vocês, de verdade. Ah, irmão, obrigado. Vamos tirar uma foto junto. Vamos sim, vamos. Vai sim, vai pro mural. Quem Guilherme K2 indica para estar em No Barco Podcast? Irmão, vocês precisam trazer o Pato François aqui, cara. Tem que falar outra pessoa, corta. Corta e vamos pra... Vocês têm que trazer o Pato François aqui, mano. Porque... Não, você tem que trazer o Padre François aqui. Não, eu trago, que isso, não tem problema não. Depende de mim. Eu venho junto com Depende ele. de você. Eu venho junto com ele. Ali, cara, ali é um oceano sem fim de conhecimento. Ali o negócio é, nossa senhora. Cabuloso. Ali é pra doer a cabeça. Mano. Sabe, sair fumacinha. Top demais. Então, tá convidado, viu, Padre François? E é o Guilherme que tá pedindo, não é nem eu. É isso aí, Guilherme. Então, cara, nosso agradecimento fica. Não, o agradecimento é meu, mano. Volte sempre. Quando tiver em Guarulhos, agora você tem um endereço pra passar. Tomar um Tamo café. junto. Fique à vontade, viu? O espaço é seu. E deixa aí sua consideração final pra quem acompanha esse barquinho navegando aí. Ai, cara, eu queria agradecer, fiquei feliz demais de estar aqui, na moral mesmo, sabe? Eu tava contando, amor, o pessoal me chamou lá. Ele é simpático, ele é simpático. E, mano, o que eu queria falar pra galera é o seguinte, bicho, o que eu puder fazer pra te convencer de que você precisa conhecer a doutrina, eu vou fazer. Porque conhecer a doutrina é conhecer o Cristo, cara. Então imagina só um marido que não sabe o que a esposa gosta de comer, tá ligado? Ou uma esposa que não sabe, sei lá, o time que o marido torce, entende? É meio difícil acreditar que existe um amor nesse casal, né? Por que a nossa relação com Deus é diferente? Você precisa conhecer Deus, você precisa saber quem Ele é, o que Ele pensa, o que Ele quer. E isso passa pela doutrina da igreja.
Se você não estuda, se você só senta e reza, vai ser muito difícil de você saber a vontade de Deus, porque você está esperando uma experiência mística para que isso aconteça. E para falar a verdade, conhecendo a Deus, às vezes a gente consegue saber a vontade dele, mesmo que ele não fale. Imagina uma mãe que somente ouvindo o choro do filho consegue saber qual é o desejo do filho. Ou às vezes, uma mãe que quando vê o filho olhando com um olhar um pouco torto, já sabe se ele tá triste, se ele tá feliz. O que essa mãe tem diferente? Ela conhece. Então, o dia que você conhecer a Cristo, ele vai conseguir falar de maneira muito mais clara com você, mesmo que ele nem fale às vezes. Então estuda, irmão. Uau. Estuda que vale a pena. Cara, as considerações dele dão um corte, cara. Diante disso, eu só posso dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco, Não há salvação! glória a Deus.